Bom dia, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de encontros com escritores que acontece alternadamente aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, onde recebemos hoje o Marçal Aquino, e da Biblioteca de São Paulo. Tem uma programação ao longo de todo o ano, com 2 encontros mensais, né, um em cada biblioteca, e a gente tem a participação tanto presencial das pessoas, essa palavra que entrou no nosso vocabulário depois da pandemia, ninguém falava em coisas presenciais, porque tudo ou era presencial, era gravado, ou era, enfim, não tinha contato por Zoom, por plataformas digitais, Facebook, etc., pelo menos nos encontros literários, mas passou a ter, então agora a gente também passou a ter muita gente que nos segue pelo Facebook, aqui em cumprimento também, e salientando que vocês podem fazer perguntas para o Marçal Aquino, que vai fazer o nosso bate-papo de hoje, tanto enviando as perguntas pelo Facebook, quanto aqui neste microfone ao nosso lado. Tudo bem, Marçal? Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Manuel. Você já é um tradicional frequentador daqui do Segundas Intenções. Eu acho que a gente já fez pelo menos 2 ou 3 encontros aqui e na Biblioteca de São Paulo, antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente fez um pelo Zoom, quando você lançou o seu mais recente livro, o mais recente romance, O Baixo Esplendor. E agora estamos aqui de volta, né? Não, quando o cara começa a ter mais intimidade com o pessoal da técnica que grava, é sinal que, né, você está vindo com muita frequência, não é isso? É sempre um prazer ter você aqui, porque é um papo sempre muito legal. Como a gente já tem história aqui de encontros no Segundas Intenções, eu lembro que os anteriores feitos presencialmente eram encontros em que você não tinha lançado o Baixo Esplendor. E quando a gente fez o encontro por Zoom, você tinha acabado, fazia uma semana, nós fizemos, inclusive, juntos, por coincidência, a convite da Companhia das Letras, o lançamento virtual do livro, porque era durante a pandemia. Uma semana depois, a gente teve um encontro pelo Facebook e pelo Zoom da biblioteca, agora não me lembro qual que era a biblioteca, mas está registrado, eu acho que é a Biblioteca do Parque Vila Lobos, e está no site da biblioteca. E naquela ocasião eu mudei um pouco o formato, porque você tinha acabado de lançar o Baixo Esplendor, então eu não adotei o formato que eu adoto regularmente aqui no Segundas Intenções, que é começar falando sobre a carreira do escritor antes dele se tornar escritor, né? E eu sei que você tem uma trajetória com a literatura, que até chegar na literatura em prosa, nos contos e nos romances, sobretudo, que marcam a sua obra, você teve uma atividade como jornalista, você trabalhou como jornalista, você lançou um livro de poesia, lançou Infantos Juvenis, e só depois você enveredou pela escrita de livros de ficção, que são a sua marca principal, né? Você hoje é, sobretudo, um escritor e roteirista, né? Mas escritor para literatura para público adulto. Então, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória antes de chegar aos livros, enfim, aos inúmeros livros que a gente tem aqui. A gente teve, enfim, Somes de Setembro, Miss Danúbio, que são livros de contos, depois teve Faroestes, teve Famílias Terrivelmente Felizes, enfim, eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, ou dos seus lindos lábios, e o recente Baixo Esplendor. Aliás, Faroestes acaba de ganhar uma reedição, né? Pela Companhia das Letras, a gente vai conversar sobre isso. Mas queria saber como é que foi a tua trajetória antes de estrear na literatura. O que você lia? Enfim, como é que foi seu contato, os escritores que te marcaram, mesmo antes de você ser jornalista? Olha, eu tenho que voltar lá a Amparo, a cidade onde eu nasci, a cidade do interior, onde está a minha família, onde estão minhas raízes, né? Eu era um leitor de quadrinhos, né? Eu achei que eu ia ser desenhista de quadrinhos. Eu desenhava, tal. Até 12, 13 anos, o meu interesse por livros tal qual a gente conhece aqui, não era grande. O meu negócio eram quadrinhos. E naquele tempo foi uma época de ouro, a década de 60 e metade da década de 70 são épocas muito favoráveis para quadrinhos. Tinha muito quadrinho publicado aqui no Brasil. Quadrinho brasileiro e quadrinho estrangeiro. Imaginem vocês que eu sou testemunha da chegada da Marvel ao Brasil. Em 68, eles publicaram pela primeira vez aqui no Brasil o Capitão América e o Homem de Ferro. Era o início de um outro tipo de quadrinho, né? De que aí houve aí muda a história do quadrinho, né?
Eu achava que eu ia ser quadrinista. Até que eu li um livro, criei assim, aquela coisa de você um dia se detém sobre um livro só escrito, sem ilustrações. E eu descobri que era muito melhor que quadrinho. Porque a história se passava dentro da minha cabeça. Não era, você não tem o suporte visual. Eu gostava de cinema já. Gostava muito de cinema. Não tinha nem a mais pálida ideia de que me envolveria com o cinema, né? Acabaria envolvido com o cinema, como aconteceu. Mas o meu assunto eram os quadrinhos até eu ler esse livro. Esse livro era um livro do Edgar Rice Burroughs, o autor do Tarzan. Eu tinha visto o Tarzan no cinema, mas quando eu li o Tarzan, aquilo mexeu com a minha cabeça. Falei, isso aqui é muito mais poderoso. Porque você não estão te guiando para ver, você está vendo com a sua imaginação. Porque eu sempre falo isso, um bom livro precisa de um leitor com imaginação. O cinema precisa só da sua atenção. O cinema não precisa da sua imaginação. Se você, quando está vendo um filme na tela, ficar imaginando coisa, você sai do filme. O livro não. O livro exige essa sua imaginação. Ele exige atenção, é evidente, mas ele exige imaginação. Tanto eu falo isso que, se você está lendo um bom livro, pode estar tocando música ao seu lado, e você não está atento, você está ouvindo aquele ruído, mas você está preso aqui. Então, para mim, isso foi uma coisa muito significativa. Aí eu fui ler os livros. E eu lia de forma muito desordenada. Amparo tem uma excelente biblioteca. Tinha um bibliotecário excelente, que começou a me... Não, você tem que ler isso aqui. Sobretudo, me mostrou poesia, que é uma coisa que eu não lia. E eu li Murilo Mendes, eu li o Drummond, eu li o Jorge de Lima. Eu li toda essa turma. Então, eu comecei a me formar escritor. Aos 15 anos, eu tomei uma decisão. Eu quero ser escritor. Meu pai, que era um homem sábio, me disse, escritor não é profissão. Eu vou fazer uma pergunta, você vai entender por quê. Você lembra que aos 15 anos você decidiu que queria ser escritor? Eu decidi que eu ia ser escritor. Você acaba de responder uma pergunta que eu já deve te fiz estar duas vezes. Eu já te fiz duas vezes. Eu vou antecipar. O mais recente livro do Marçal Aquino, Baixo Esplendor, se passa no ano de 1973. Quando eu fiz o lançamento com ele, virtual, né, pela Companhia das Letras, e depois aqui, pelo Facebook da biblioteca, aqui desses encontros das leituras, eu perguntei, por que 1973? Das duas vezes ele deu respostas parecidas. Não, é um ano que não é um ano marcante por alguma coisa de acontecimento político, mas é um ano que revolucionou a música popular brasileira, é um ano que é emblemático do regime militar, porque é um dos anos de fechamento, né, mais sombrios, do período mais sombrio da ditadura militar, E eu queria fazer, e ele vai contar daqui a pouquinho outros elementos, mas você não mencionou isso, que foi o ano em que você decidiu ser escritor. Escritor mente muito, né? Eu acho que... Você está mentindo agora ou está falando a verdade? Não, eu tenho claro isso. Eu tenho isso muito claro, por quê? Porque eu estava para entrar no colegial, no antigo colegial. E eu tinha um amigo e a gente escrevia e mostrava coisa um para o outro. Eu acho que é esse momento. Mas aí eu entendi que escritor não era profissão no Brasil. Não é profissão no Brasil até hoje. Não é profissão. Você pode dizer... Eu acho que isso pode até acontecer, mas... E eu fiz uma coisa, eu tomei uma decisão, que é uma decisão que tem uma importância assim, fundamental na minha vida, de dizer assim, não, eu vou arrumar uma profissão onde eu possa escrever, e a literatura vai ser a cachaça, vai ser a coisa que eu faço, mas eu tenho que pagar as contas de outra maneira. Por isso eu virei jornalista. Todo mundo vê, você tem vocação para jornalista. E eu trabalhei no jornalismo, eu tive o privilégio até de trabalhar em jornais importantes. Mas eu sempre pensava assim, não, isso aqui é para pagar as contas. Da mesma maneira, quando eu saí do jornalismo, eu fiquei 2 anos como redator publicitário, também pagando as contas. Eu nunca tive aquele sonho de, eu quero ganhar o prêmio Extra de jornalismo, nada disso. Eu trabalhei, foi uma experiência marcante, porque eu acabei trabalhando, por exemplo, como repórter policial, e isso acabou afetando a minha literatura, acabou contaminando o que eu escrevo, o tipo de personagem, o tipo de ambiente que... Acabou, de certa maneira, sendo uma das linhas de força do que eu escrevo, é esse mundo marginal, assumidamente. Isso veio do jornalismo. Isso foi eu acho que é a coisa da experiência de vida. Mas eu nunca quis fazer nada que não fosse cinema. Eu não queria nada com cinema. O cinema
o cinema tem um problema em relação à literatura. A literatura eu preciso de uma caneta e um caderno. Eu não preciso nem do computador, porque eu escrevo à mão literatura. Quando eu vou... quando eu pensava assim, o cinema é coletivo, o cinema precisa de mais gente, o cinema é caro, eu não vou me meter com isso. E o cinema acabou vindo até mim. Isso é que é curioso. O Beto Brant, que é o diretor com quem eu trabalho com mais frequência, o Beto veio me procurar, ele queria adaptar um conto meu. Ele não sabia que eu tinha uma paixão por cinema. Então a minha vida, na verdade, é muito acidentada. Aos 50 anos, quando eu pensei que eu ia tirar um pouco o time, ia fazer outras coisas, eu fui parar na televisão, eu fui trabalhar na Globo. Eu fui para ficar 6 meses, fiquei 15 anos, escrevendo séries policiais. Então a minha vida é toda marcada por umas coisas meio acidentais. Mas a única decisão que você pode, e aí eu falo, por isso que eu digo para você que não é mentira, eu queria ser escritor. Eu olho para trás hoje e digo, pô, tem toda uma trajetória cheia de coisas, escrevi muita coisa, fiz muita coisa, mas na verdade sempre teve aquela coisa de dizer, é fácil, né? A frase que eu vou repetir aqui, no juízo final, se houver juízo final, eu quero estar na fila dos escritores. E aí você publica seu primeiro livro de poesia. O livro de poemas, renegadíssimo. Por você. Eu achava que eram poemas. Eu lia poetas de verdade. Eu li o Drummond, o Jorge de Lima, o Manuel Bandeira e o Murilo Mendes. Eu li esses 4 poetas, eu li bem esses 4 poetas, leio até hoje, porque poesia tem uma diferença para um livro de prosa, né? Você nunca termina de ler o livro. Depende do seu estado de espírito. Você olha o poema, mas já li esse poema, já. Eu estou relendo o Drummond, e eu fico encantado de descobrir um monte de poemas novos. Não são novos. Eu não li com a atenção que eu estou lendo hoje. Né? E como era por bares nunca dantes naufragados, de 1985, a gente encontra em algum lugar? Não, felizmente Estante não. virtual? Outro dia apareceu na estante virtual por R$ 1.200. Eu falei, maravilha. Você foi lá e comprou? Cobra em 4 mil, 5 mil. Não. Não é uma questão de se envergonhar. É uma questão de você entender que você não é poeta. É uma coisa muito curiosa, assim, que o Milton Ratum também teve um primeiro livro que foi de poesia. Você sabe dessa história? A maioria dos escritores fez isso. Você sabe, e eu te mas explico publicou, por quê. mas Eu explico por quê. Diga, explique. O cara pega o livro de poemas, ele pensa que é mais fácil de fazer. Quando, na verdade, talvez a poesia seja a coisa mais difícil de escrever. Mas o cara, quando começa a ler, primeiro que tem que escrever menos. Né? Como diz o Lourenço Mutarelli, você ganha mais por linha escrita. Né? E outra, você acha que um sentimento, às vezes um romance, uma paixão, é suficiente para você escrever um livro de poemas. E o meu caso, eu leio os poemas, né, entre aspas, por favor, ouçam as aspas, hoje, e eu sei que aquilo ali é prosa disfarçada de poesia. Tinha personagem, tinha situações, então não tem uma importância nenhuma, que a não ser o fato de que um professor da Unicamp dizia que aquilo era bom, e ele tinha uma editora, e ele publicou, ou por bares. Então foi interessante. Agora, não tem aquela coisa de renegar, de falar, não, é só que um livro que não existe. Né? Não paguem 1.200, por favor, hein? Não vale. E depois você, antes de publicar um livro, enfim, chamemos assim, da sua obra principal, em prosa, você estreia também no infantil juvenil, né? Que é um acidente, que está fazendo agora a coleção Vagalume, né? Muita gente leu. É adorável, porque às vezes você vai para esses lugares do Brasil aí, e você fala assim, então, eu publiquei um livro na Vagalume chamado A Turma da Rua 15. Sempre tem alguém que ergue a mão. Eu li, todo mundo leu. Vendeu muito, né? Era um livro adotado em escolas. Está aí, está vendo até hoje. Mas é um acidente e, na verdade, mascara, de certa maneira, uma outra coisa. Eu fui formado como leitor e como escritor na década de 70. Eu entrei na década de 70 com 12 anos, saí com 22. É a fase mais importante de um leitor e de um escritor, eu não tenho dúvidas disso. Quando eu chego na década de 80, eu estou sabendo escrever contos, porque eu só li contos. A década de 70 foi uma época de ouro para o conto brasileiro. Eu não pensava em fazer um romance, uma novela. E o que se publicava no Brasil na ocasião era muito mais contos. Então eu comecei a fazer contos, tanto que os meus 2 primeiros livros são de contos. Eu tinha um livro de contos. Eu vinha escrevendo ele ao longo da década de 70, principalmente na segunda metade. Em 80 eu tinha um livro de contos pronto. Só que as editoras mudaram a chave. O que estava na moda na época eram romances confessionais, novelas confessionais, tipo Feliz Ano Velho, Com Licença Eu Vou à Luta,
quase depoimentos e não propriamente ficção. O Tanto Faz, do Reinaldo Moraes. Então, eu tinha um livro de contos que era pura ficção. Só que eles estavam publicando novelas. Então, ninguém queria o livro de contos. Me lembro do Jiro Takahashi, que acabou editando o Fome de Setembro, me disse, me traga uma novela que eu publico sem ler. Mas eu só tinha contos. Então, eu atravessei a década de 80 tentando publicar esse livro. E é um livro que eu vou mudando os contos. Eu vou mexendo nele. Ele é um livro vivo. Ele vai chegando. O que aconteceu? Quando vira em 90, em 88, 89, tinha um concurso de literatura muito importante aqui, que era a Bienal Nestlé de Literatura. E quem acabou inscrevendo o livro não fui eu, foi uma namorada que eu tinha na época. Ela passou o livro a limpo e inscreveu. E o livro ganhou o prêmio, que é As Fomes de Setembro, esse livro aí. Então, na verdade, embora eu tenha publicado A Turma da Rua 15 em 88, 89, eu já tinha um livro de literatura adulta. Eu já estava com um livro de literatura adulta. O problema é que nenhuma editora queria publicar. Eu mostrei... o pessoal fala assim, em recusa de editora, né? Que você manda os originais para a editora não quer e o cara desiste de escrever. Eu sabia que o livro era bom, porque eu tinha 10... Era quase uma antologia, porque eram 10 anos trabalhando no livro. Ele tinha uma qualidade. Claro que me surpreendeu ganhar o prêmio. Evidente, eu nem sabia que o livro estava inscrito. Eu tinha um original que eu estava tentando mostrar para editoras, e uma namorada passou ele para o computador, passou a limpo e inscreveu na Bienal. E eu acabei ganhando. Isso abriu uma porta importante, porque eu publiquei finalmente um livro de contos, ganhei um prêmio, era um dinheiro bacanérrimo. Eu me lembro que eu viajei para a Europa, tal. São histórias, né? Então, sai em 91 o livro. Saiu em 91. Então, em 90, eu tinha publicado, 89, A Turma da Rua 15, mas eu estava escrevendo literatura adulta. A Turma da Rua 15 é um acidente, de novo. A minha vida é muito acidentada, né? Deveria trabalhar num... Mas como é que descobriram que você poderia escrever um... Eu tinha um editor no Jornal da Tarde, o Fernando Portela, que publicava pela Ática. E o Fernando Portela um dia me disse, você quer publicar um livro na Vagalume? Eu nem tinha ideia do que era Vagalume. Eu fui até a Ática, o Fernando Paixão era o editor, ele falou assim, olha, nós publicamos 2 livros por semestre. Eu estou com um escritor que está com bloqueio criativo. Você conseguiria me apresentar um livro em 3 meses? Eu falei, claro. Eu tinha o dia inteiro livre, eu trabalhava no jornal só à noite. Então eu comecei a escrever A Turma da Rua 15. A Turma da Rua 15 era uma história de rua, era uma história que eu fui inventando na hora. Eles queriam ler sinopse, eu não tinha sinopse. A única coisa que eu lembro foi o Fernando que deu nome para o livro, eu não tinha um nome. Foi o Fernando que batizou o livro da Turma da Rua 15, e o Fernando disse de cara, vai fazer muito sucesso. Eu me lembro que eu tinha assinado um contrato para uma edição de 6.000 exemplares, que já era um absurdo, porque os livros saíam com 3.000, 2.000. E logo em seguida houve um aditivo, puxando essa edição para 50.000 exemplares. Quando eu vi 50.000 exemplares, eu falei, uau! E isso era uma coisa maravilhosa, porque o livro vendeu, no primeiro ano, vendeu muito. Não sei quantos. O fato é que eu fui receber um cheque na Ática que dava para comprar um apartamento. E o que eu fiz com o cheque? Eu abri uma poupança. E 2 dias depois, teve o confisco do Collor. Então, eu perdi esse dinheiro, maravilhosamente, como muito brasileiro. Eu tinha acabado de sair do jornal. Foi um terror. Mas é aquela história, você continua insistindo, você continua fazendo. O livro está aí, o importante é isso, o livro está aí, A Turma da Rua 15, é um livro respeitado. Talvez tenha, por conta da Turma da Rua 15, eu tenha ganho o elogio que mais me envaidece, que uma garota me escreveu dizendo, eu me tornei escritora por causa da Turma da Rua 15, e é uma escritora que está por aí, tal, entendeu? Então, para mim, foram... Agora, eu sabia que era uma experiência com data marcada, porque eu escrevi mais 3 novelas lá, mas aí tem uma hora que eu falo, não, ou você faz literatura adulta, ou você faz literatura juvenil. Você depois escreveu O Mistério da Cidade Fantasma, em 94, e O Primeiro Amor e Outros Perigos, de 96. E um livro que eu gosto muito, mas que deu muito problema, porque ele fala de drogas, que é um livro chamado O Jogo do Camaleão. É um livro que se passa em Belo Horizonte, é um livro que vai ser filmado, aí tem um pessoal que comprou os direitos para filmar. Mas foi uma experiência. O problema meu é que eu sempre gostei de literatura adulta, eu achava que eu não era escritor adulto. Eu só não tinha feito novela ainda. Eu fiz a Miss Danúbio, depois eu publiquei o Faroestes, e em seguida eu fiz o Invasor, aí vai, Cabeça Prêmio,
Aí eu me tornei novelista, digamos assim. O Invasor é o seu primeiro romance. O Invasor é o primeiro romance. Em que momento você, entre As Fomes de Setembro, depois Miss Danúbio, Fomes de Setembro de 91, Miss Danúbio de 94 e o Faroestes de 2001. Em que momento você acha que você chegou na sua linguagem que você já se reconhece como escritor? Já no primeiro? Ou você acha que se é que um dia você chega em algum lugar em que você se reconhece talvez totalmente? Seja a pergunta mais... Mas acho que, de qualquer maneira, lendo, e é bom frisar que quem quiser ler contos desses dois livros, pode lê-los em Famílias Terrivelmente Felizes, que é uma antologia que você mesmo organizou, né? Com contos extraídos das Fomes de Setembro e do Miss Danúbio. Até pelo próprio fato de você ter selecionado desses livros alguns contos, talvez seja indicativo de que é nesses contos que você se reconhece mais, né? A pergunta é complicadíssima, porque eu acho o seguinte: quando eu fui fazer a antologia, digamos assim, o meu protocolo era o seguinte: coisa que eu não mexer, nos contos que eu não mexer, eu vou considerar que ele merece ser relido. O que eu mexer muito, eu não vou mexer porque não vale a pena. Você tem que mostrar a trajetória, não adianta querer corrigir. Eu não posso pensar que um livro que eu escrevi tinha texto ali que tinha 20 anos. Eu falei, eu prefiro ver o Marçal de 20 anos. E eu notei nesse momento uma trajetória. Não necessariamente um aprimoramento, estou melhor aqui, eu estou melhor aqui. Você muda como escritor. Você muda todos os dias, na verdade. Eu achei que aquilo ali não ia me envergonhar. Eu achava que o que eu estou fazendo hoje, isso aqui pode ser visto como um parente. Tem conto que eu abomino, e tem conto que os leitores adoram. Eu recebi uma carta de um leitor dizendo: você fez uma antologia, mas deixou de fora o conto tal, tal, tal. Eu acho que a leitura do autor, ela é diferente da leitura do leitor comum, porque ele lê com outra perspectiva. Eu leio pensando, por que razão eu escrevi esse conto? Por que esse conto foi escrito dessa maneira? Se eu pudesse mexer, eu cortaria isso, ou cortaria aquilo. Então, acho que assim, eu prefiro pensar numa trajetória. Agora, reconhecer o meu texto, acho que só pelas repetições e pelos defeitos, né? Aí é mais fácil. Mas a gente já nota, vou me basear aqui no Famílias Terrivelmente Felizes, sem fazer distinção entre os contos dos dois livros que estão aí contidos. Mas a gente já nota duas coisas que são constantes na sua obra. De um lado, essas figuras saídas da marginalidade, ligadas ou não à criminalidade, mas é uma marginalidade social, mas, ao mesmo tempo, também uma certa atenção e uma sensibilidade muito grande para as pessoas que estão numa marginalidade que não é necessariamente uma marginalidade no sentido legal, do crime, policial, mas é uma marginalidade existencial que está associada a uma marginalidade econômica. Sim. Então, assim, você tem desde contos que falam de questões da violência, como um conto em que a menina que apresenta o namorado para a família pela primeira vez cria toda uma situação de constrangimento, e a gente vai entender que esse constrangimento tem a ver, no fundo, com o racismo, porque o menino é mestiço, né? Então, assim, é mulato aqui. Essa palavra que entrou, assim, né? Condenada pelo politicamente correto hoje em dia, e para quem é escreve, problemático né? isso, né? Mas quando a gente vê, assim, muitas pessoas que são miscigenadas falando, se auto-intitulando mulato, a gente vê que não é tão estigmatizante assim, né? Mas acho que é sempre delicado, é sempre bom respeitar quem se sente ferido por isso, né? De qualquer maneira, esse conto, por exemplo, um conto que não tem nada a ver com violência, com marginalidade policial, né? É um conto que fala de uma situação de constrangimento que carrega toda uma história do Brasil. E eu acho que isso, o Cristóvão Tessa, que escreve a orelha do livro, ele apontou isso no texto, e ele já falou isso para mim também pessoalmente, ele também já participou aqui do Segundo Texto, ele fala isso. O Marçal usa, muitas vezes, o formato do policial, mas para falar de histórias de amor, amizade, e histórias de vida de pessoas que estão, enfim, que expressam as contradições, os sofrimentos da experiência brasileira, experiência social brasileira.
Eu nunca me vi como um escritor policial. É um rótulo. Eu nunca reclamei, porque eu vivo sendo convidado para festivais e festas voltadas para o policial, e às vezes é no exterior. Por exemplo, Rijon tem uma feira maravilhosa, Buenos Aires tem uma feira maravilhosa, eu já fui para o México para uma feira de literatura policial. Então, eu não vou reclamar, mas eu não me vejo como um escritor policial. Eu me vejo como um escritor brasileiro, de coisas do Brasil. Às vezes, aqui e ali, tem o crime presente, que vem da minha experiência como repórter policial. Mas eu acho que eu escrevo sobre pessoas, sobre gente. Gente vivendo em condições, às vezes, degradantes. Gente ameaçada. E aí, eu acho que o grande desafio para mim são... Eu já elegi a minha família literária. Eu não vou mudar. Não, é tarde demais para mudar. E esse escritor que morreu essa semana, esse grande escritor americano, o Cormac McCarthy, ele tinha, eu já flagrei em livro dele a mesma imagem, que é linda, a imagem é linda. Tem uma passagem numa das novelas dele, que ele descreve um lago, e ele descreve a montanha refletida no lago. Outro livro dele descreve um lago, e ele descreve uma garça pousada no lago, e ele descreve ela, e eu fiquei com aquilo, falei, ele já usou essa imagem. E aí vem o James Woods, grande crítico e analista de literatura, e o James Wood diz assim: para um escritor não existe repetição, isso é a afirmação de um estilo. Então eu vivo afirmando o meu estilo, que é falando dessa gente, falando desses conflitos. Agora, quando dizem você é um escritor policial, tá bom para mim também, não é uma coisa que me ofende, eu só acho redutor. Eu só acho pegar, por exemplo, uma novela como Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios e classificar como livro policial. Acho complexo, acho que não é isso. Mas eu sou autor, eu não deveria falar sobre ele. Perfeito. De alguma maneira, só insistindo um pouco nesse ponto, eu acho que o uso que você faz do gênero policial é um uso que outros escritores também fazem, né? Por exemplo, enfim, a literatura latino-americana faz muito disso. Quer né? começar a lista? É. Piglia, Borges, Casares. sabe? Todos eles, a Silvina Ocampo, Humberto Eco. Então, eu acho que a literatura é tão vasta. Essa coisa do nicho, ela é usada no interesse de alguma coisa, ou da crítica, ou dos jornalistas, ou sempre tem ou dos professores, ou Mas existe uma sem dúvida, é uma necessidade classificatória, mas existe uma distinção, né, entre aqueles que fazem assumidamente por convicção e porque criam, por exemplo, o Garcia Rosa. O Garcia Rosa criou, né, um psicanalista, né, que enveredou pela literatura e se tornou talvez mais conhecido na literatura do que na psicanálise, embora respeitadíssimo na psicanálise, né? Quem convive com psicanalista sabe que o Garcia Rosa é uma referência na teoria psicanalítica, pela clareza com que escreve, a densidade, etc. e tal. Mas o Garcia Rosa enveredou pelo romance policial, criou um detetive chamado Spinoza. Ele só escreveu livros, salvo engano meu, ele só escreveu livros policiais. Não tem nada publicado fora disso. Né? Então ele escreve sobre, assim, ele é assim um obstinado escritor de policiais. E você, ao mencionar escritores que usam do gênero policial, mencionou os escritores que, enfim, trabalham em vários registros, não são classificáveis dentro de um nicho, justamente. É aí que você se enxerga. Eu gostaria de estar nesse grupo aí. É um grupo bom, viu? Acho que claramente você está nesse grupo, né? Porque você não criou romances detetivescos. E já fui convidado. Eu me lembro uma vez, um editor me pediu, falou, cria um detetive e você lança um livro a cada 2 anos. Eu não tenho nada contra quem faz isso. Eu quando acabo um livro, gente, tem um trabalho para se desligar do livro. Senão você escreve o mesmo livro, seu próximo livro é igual. Pelo menos para mim. Eu escrevo da seguinte maneira. Eu parto de alguma coisa, às vezes de uma frase, às vezes de um personagem, às vezes de uma ideia. Mas eu não sei o livro que eu estou escrevendo. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro hoje. Eu sei que ele tem 3 partes. Eu estou escrevendo a primeira. Eu estou adorando, estou achando o máximo. E já estou preocupado com a segunda, porque eu não sei onde vai. Eu vou descobrir a hora que eu for escrever. Eu não sou como alguns escritores fazem todo um resumo antes de começar a escrever. Eu não posso fazer isso. Se eu souber a história inteira, é certo que eu vou abandonar o livro. Por isso, 15 anos sem publicar entre o Eu Receberia e o Baixo Esplendor.
Eu escrevi 3 outros livros nesse período. Esse que você está escrevendo agora é um desses Não, 3? esse é um novo, esse não tem nada a ver com peixe. Eu comecei por causa de uma bobagem, eu achava que era uma bobagem, e de repente eu vi que não é tão bobagem assim. O único problema, eu não sei nada sobre as 2 outras partes. E eu sei que elas são importantes, porque elas vão ter que vir. É divertidíssimo estar no escuro, perdido. A coisa mais chata que tem é escrever algo que você já sabe. Eu vou dar um outro exemplo. Eu comecei a escrever O Invasor assim. Vou descrever para vocês entenderem um pouco como, às vezes, alguns escritores, eu só posso falar por mim, são completamente malucos. Eu acordei um domingo e pensei assim, vou escrever um livro chamado O Invasor. Eu pensei no título primeiro. Achei o título ótimo, falei, qual será o meu invasor? E aí eu descobri que era um cara que vinha da comunidade, trazido para o centro, e ele ascendia socialmente quando era o crime usado para ascender socialmente. Isso é a base do invasor para mim. Mas eu não sabia nada disso, eu comecei a escrever. Quando eu estava escrevendo o livro, mais ou menos com 1/3, o Beto Brandt foi em casa. O Beto falou assim, qual é o nosso próximo filme? A gente tinha feito Os Matadores e O Ação de Amigos. Eu falei para o Beto, eu não sei qual é o seu próximo filme, eu sei qual é o meu próximo livro. Qual é o seu próximo? Ele chama O Invasor. Ele falou, do que fala? Ah, fala disso. Ah, não quero. Não quero porque não quero mais revólver nos meus filmes. Frase do Beto. Beto não renega isso. Eu não quero mais arma no meu filme. Porque imagina, nós tínhamos feito Os Matadores, que era um ambiente de muita violência, no Paraguai e tal. Eu falei, beleza, eu vou escrever meu livro. Só que eu li para ele O Invasor. E o Beto é um cineasta que funciona pelo ouvido. Quando ele ouviu aquela leitura, ele falou, é nosso próximo filme. E eu parei o livro e fui escrever o roteiro. E eu descobri no roteiro tudo que eu não sabia do livro. Quando eu terminei o roteiro, eu não vi razão para voltar para o livro. Por que eu vou escrever de novo uma história que eu já contei? Então eu escrevi o Cabeça Prêmio nesse momento. Eu não deixo publicar, mas eu termino o Cabeça Prêmio muito antes. Eu vou para o set de filmagem. Estava o Paulo Miklos, imaginem vocês. Paulo Miklos era o invasor. Conta um pouco da história do invasor para quem não leu aqui e quem nos segue. Do livro ou o aparato ao redor? Os dois, mas assim, só para as pessoas entenderem a trama. Porque O a trama é invasor- muito interessante. o O Paulo invasor- Miklos é o invasor. Eu vou falar para vocês como eu vejo, hein? Atenção, porque isso é importantíssimo. Eventualmente alguém leu e acha tudo diferente e está certo. O escritor está errado. O que eu sei do livro? Eu pensei assim, é um cara, são 3 engenheiros, um deles tem grana, os outros 2 são trabalhadores, e o cara que tem grana começa a atrapalhar os planos dos sócios, porque eles querem fazer negócio com o governo, veja como é atual, e querem fazer falcatruas nas licitações, e esse cara que tem a grana, ele é de uma família tradicional aqui de São Paulo, ele não quer. E os 2 resolvem matá-lo. Para isso, eles contratam um matador numa favela de São Paulo, numa comunidade de São Paulo, que é um invasor. Esse cara vem, mata o sócio, só que acontece uma coisa, ele resolve não se afastar, ele resolve ficar perto dos 2, ele gosta daquela vida. E ele começa a invadir a vida dos 2. Ele acaba se envolvendo com a filha do engenheiro que ele matou. E ele toma conta, ele vira sócio dos caras. Quando nós fomos filmar, 2 coisas aconteceram. A primeira delas é aquelas mágicas que acontecem. Nós precisávamos de um rapper. E veio o Sabotagem, que era uma das glórias da minha vida, foi conhecer o Sabotagem. Porque o Sabotagem era semi-analfabeto, ex-presidiário. Agora, a inteligência artística mais luminosa que eu vi na vida. Porque ele conversava com você, 2 minutos depois ele botava você na letra de um rap. Ele era muito capaz, era uma coisa musical. Ele mexeu em todos os diálogos do filme, do Anísio, que é o personagem que o Paulo Miklos faz. Segundo, o Beto escalou o elenco. Era o Marco Rica, era o Alexandre Borges, e não tinha ainda a Mariana Ximenes. Mariana tinha 19 anos na época. Hoje eu converso com ela, a gente ri muito disso. Mas, na época, se falou de convidar a Cléo Pires. A Cléo queria fazer cinema, e nessa época eu viajei, eu fui para o México. Eu lembro de ter conversado com o Beto falou assim para mim, achei o invasor, só faltava o invasor, a gente não sabia quem ele seria. O Beto falou, achei o invasor, é um cantor. Eu pensei, é o Fábio Júnior. Na hora eu pensei. Porque estava se falando de Cléo Pires, eu pensei, o Fábio Júnior. Quando eu volto, é pior, era o Paulo Miklos, que nunca tinha feito nem teatro na escola. O Paulo era uma
coisa... Eu me lembro de uma leitura de roteiro, que todos os atores são técnicos. Então, aquele roteiro anotado, com orelha. O Paulo sequer trouxe o roteiro. Ele falava assim, eu sou o protagonista. Ele falava isso para Alexandre Borges. Ele dizia, eu sou o protagonista. E, de fato, é o protagonista. Eu vou dizer para vocês, eu trabalhei outras vezes com o Marco Rica, que eu adoro, é meu amigo querido. É o melhor papel do Marco no cinema. Porque é o único personagem que tem uma curva dramatúrgica, ele se transforma ao longo do filme. Só que ninguém lembra dele, lembra do Paulo Miklos. Porque é uma coisa impressionante, é uma aparição. É um daqueles negócios que só o Beto Brandt... Não, é um baita filme. Só o Beto eu consegue acho, chegar... Dos filmes dele, eu acho que eu mais gostei dos filmes dele. Talvez. E é uma coisa louca, porque é muito fora do comum. Outra coisa importante. Tem uma cena no filme que eu acho... Eu posso falar isso porque eu sou apenas o roteirista e autor do livro. Eu não sou o cineasta. Então não é nada... Eu espero que vocês não achem cabotino eu falar o que eu vou falar. Está nesse filme uma das cenas antológicas do cinema contemporâneo brasileiro. É uma cena em que o Alexandre Borges está com o Marco Rica discutindo dentro de um escritório, para quem viu o filme, se alguém viu esse filme vai lembrar disso, e entra o Paulo Miklos e o Sabotagem no escritório. E o cara veio pedir dinheiro para gravar um CD. E falou, vocês vão juntar aqui que o cara é rapper, não sei o quê. E aí o Alexandre Borges diz assim, o que é isso? É esmola com o dinheiro dos outros, começa uma briga. E aí tem uma hora que o Marco fala, paga aí, deixa essa merreca aí. O Alexandre senta e começa a preencher o cheque. Né? E nesse momento, de improviso, o Paulo Miklos e o Sabotagem começam a cantar um rap, na hora ali. A coisa é tão incrível que o câmera dança. Isso é uma das grandes cenas do cinema brasileiro contemporâneo. Está morto Sabotagem. Eu acho assim, foi uma cena de improviso, não tinha texto, eles inventaram isso na hora ali. Então, eu acho assim, eu tive todo filmado sem dinheiro, era com a câmera de 16 milímetros, você entrava no lugar e dizia para as pessoas, nós estamos fazendo um filme, por favor, não olhe para a câmera. Então, entravam os personagens. Isso, mas, ou seja, não se pagava figurante. Não pagava figurante, mas alguns receberam. Nós filmamos 19 horas dentro de um prostíbulo, um puteiro. Nós fomos 19 horas, e aí tinha assim, umas modelos que a gente levou, e as moças que trabalhavam lá também. Então misturou tudo, foi lindo. Agora, foi um daqueles negócios, uma das coisas impossíveis de fazer hoje em dia. Sabe, levar a Mariana Ximenes, aos 19 anos, numa madrugada, lá na Vila Guarani, Largo da Pancada, Vila Brasilândia. E a Mariana era tão cuca fresca, que ela estava contracenando com os traficantes de verdade. O cara que está conversando com ela é um traficante. E ela, na boa, como se nada tivesse acontecendo. Então foi assim, um desses milagres do cinema brasileiro, guiado por um cara que eu acho genial. O Beto é genial. Acho o Beto, eu falo assim, mudou a minha maneira de ver cinema convivendo com o Beto. Sabe, o Beto tem uma coisa de chegar no set de filmagem e falar, vem cá, você não quer fazer isso aqui? E consegue coisas antológicas. E o que aconteceu com o livro daí? O livro, o Beto ficou enchendo meu saco para voltar para o livro. Eu não queria. O Beto falou, volta, eu vou fazer o seguinte, eu dou um conjunto de fotos para você, para publicar no livro. Vamos publicar o roteiro. Aí o Imediato, que era meu editor na época, falou, vamos fazer. Eu estava precisando de dinheiro, como todo escritor brasileiro. Liguei para o Imediato, sem o livro na mão, falei, Imediato, eu preciso de, sei lá, 5 mil reais. Também não... O bom é que, como você não tem dinheiro, pouco dinheiro resolve. Ele falou para mim, eu deposito hoje para você. Só que o livro é meu. Eu falei, o livro é seu sempre. Sempre. E aí eu voltei para o livro, e a única maneira de contar a história foi, porque eu falei assim, eu vou contar tudo que eu já sei. Como o livro é narrado na primeira pessoa, pelo personagem que morre, eu pensei, ele só pode falar do que ele sabe. Então, foi a delícia da coisa. Foi contar uma história que eu já sabia, parcialmente. Eu, o autor, sabia mais que o personagem. Normalmente, o personagem sabe mais que o autor. Não pensem vocês que é diferente. Você não põe tudo, mas o personagem, ele tem que saber, né? Eu falo que o autor tem que correr mais riscos que os personagens. Eu acho que isso é... E aí eu voltei para o livro, fiz o livro, e o livro saiu junto com o filme. Um livro, né, todo... Eu falo que é a minha edição Miami, né? É todo brilhante, é lindão. Não existe mais por aí, está esgotado. Foi assim, pretendo não repetir essa experiência, porque eu pensava no meu invasor do livro, que não é e vinha o Paulo Miklos, né?
É uma coisa... O Paulo é uma presença forte, né? Antes da gente prosseguir na literatura, para seguir um pouquinho a nossa ordem cronológica aqui, se você faz o Invasor e lança o romance O Invasor em 2001 e 2002, né? O filme de 2001 e o romance lançado em 2002, a sua parceria com o Beto Brant tinha começado em 97 com Os Matadores e depois em 98 com Ação Entre Amigos, né? Começa antes, começa em 94. A gente Ok. começa a escrever Matadores bem antes. Começou a parceria, mas ela se realizou no momento de 97. Isso. Como é que surgiu essa parceria e o que são esses dois filmes? O Beto, por coincidência, por isso que eu falo para vocês que a vida é um negócio estranhíssimo. Tem gente que fala assim para mim, eu não acredito em coincidências. Chame do que você quiser. O Beto tinha feito um curta-metragem maravilhoso, super premiado, chamado Dov'è Meneghetti, sobre aquele ladrão italiano do século passado. Que conheceu o Camus, né? Exatamente. Quando o Camus veio ao Brasil em 49, Dino Meneghetti. ele tem um diálogo dos dois. E o Beto resolveu fazer um curta sobre esse personagem. Eu nunca tinha ouvido falar do Beto Brant. Um dia eu fui a Amparo visitar os meus pais e alguém lá comentou comigo, tem uns caras fazendo cinema aqui. Era o Beto. Por quê? Porque Amparo é uma cidade histórica. O Beto queria filmar nos telhados, porque o Dino Meneghetti era um assaltante que entrava pelo telhado nas casas. E não podia ter essas antenas espinha de peixe. E Amparo tinha casarões, então o Beto filmou em Amparo. Era apenas uma coincidência. Lá em Amparo falaram para o Beto, tem um escritor aqui na cidade, que nasceu aqui. Deram o nome para ele. Ficou na cabeça do Beto a informação. Quando saiu o Fome de Setembro, não foi Fome de Setembro, foi Fome de Setembro. O Beto cortou o anúncio da resenha do Estadão e guardou no bolso. Chegou numa livraria e comprou. E ele viu um conto nesse livro que ele queria filmar. Então ele foi me procurar. Ele imaginou que ia encontrar um velhinho, um escritor velhinho e tal. E eu sabia de cinema tanto quanto ele, porque eu era fã de cinema. Nós começamos uma amizade, por isso que eu falo que é importante. Isso foi em 91. Em 94, quando eu lanço o Miss Danúbio, está lá o Matadores já, a base do filme, né? Mas eu não queria ser roteirista. Eu jamais pensei em escrever roteiro. Eu achava assim, em matéria de atividade economicamente inviável, já basta a literatura. Vou me meter com cinema agora, né? Mas só uma pergunta, quando o Beto te procurou, por causa De um curta. Um conto chamado... Mas ele relacionou que é o escritor de Amparo que tinha falado... Na hora. Ele chegou lá sabendo que eu era amparista. Ele só não sabia quem eu era. Eu me lembro de ter encontrado com ele, sentamos e ficamos conversando, passamos um dia conversando e descobrimos que nós tínhamos um monte de coisas, de afinidades. Ele tinha filmado em Amparo, ele é nascido em Jundiaí, ele é do interior como eu. O Beto é uma figura, o Beto é minha paixão. É um irmão que eu encontrei e não sabia, que eu tinha perdido aí pela vida. E o que é o Matadores? O que é Matadores? O filme. Eu fui fazer uma reportagem. E você sabe que muitas vezes eu tenho que fazer perguntas de Não filmes tem que problema. São Entre Amigos, por exemplo, eu assisti, mas eu tenho que Claro, pressupor, desculpe. que as pessoas não conheçam. E eu aproveito para dizer o seguinte, se tiverem perguntas para o Marçal, é só levantar a mão. Maravilhoso, Se né? levantem, né? Pode se levantar e vir aqui até o microfone. E quem estiver pelo Facebook nos acompanhando, pode mandar as perguntas também por escrito. Peço Se alguém quiser aqui... desculpas. Eu esqueço que esse aqui que sabe mais da minha obra do que eu, obviamente. Mas vocês, obviamente, não podem não saber nada e tem razão. Os Matadores era assim. Eu fui fazer uma reportagem na fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma reportagem policial, era repórter policial. E me apaixonei pelo ambiente. Eu tinha na cabeça a figura do matador, que vinha do cinema americano. E eu conversei com os matadores na fronteira, com sicários, né? Caras que estavam a serviço do tráfico e tal. E era gente que usava chinela havaiana, mas tinha matado 19 pessoas. E eu, uau! Então eu fiquei tão impactado com aquilo que resolvi escrever uma novela. E eu comecei a escrever um negócio chamado Matadores. Só que chegou no meio, eu parei para fazer outra coisa e abandonei a novela. Tanto que ela é publicada como se ela fosse um conto, ela não tem final. Ela é um final em aberto. O Beto Brant, que não tinha conseguido fazer o curta, ele vem me procurar quando surge um edital de baixo orçamento. Porque o Fernando Henrique era presidente, ele tinha lançado um edital de baixo orçamento. Saíram filmes muito importantes. Os Matadores, Madame Satã, Amarelo Manga, são tudo desse edital aí. São filmes de estreantes, né? E o Beto veio me procurar, falou, você tem uma história? Eu falei, eu tenho uma história, mas não está completa.
Mostrei Os Matadores para o Beto. O Beto chamou 2 roteiristas, o Fernando Bonassi e o Vitor Navas. E eles trabalharam 1 ano nesse roteiro. E não conseguiam deixar o Beto satisfeito. Claro, o texto era incompleto. Então, o Bonassi é meu grande amigo. Eu falo para ele que eu me tornei roteirista graças à incompetência dele. Porque eles não conseguiram fechar um roteiro. E eu virei para o Beto um dia, num bar, nós estávamos bebendo cerveja, eu falei para o Beto, sabe que jeito que acaba essa história? E contei para ele o final. Ele falou, é isso, vamos escrever o roteiro. Então, nós fomos ao Paraguai, fizemos uma série de entrevistas com matadores lá, e quando voltamos, nós passamos 70 dias reescrevendo o roteiro. Então, o roteiro foi a primeira vez que eu fiz um roteiro na vida. Eu não sabia nada de roteiro. Não sei se eu sei hoje, talvez, 15 anos fazendo para a Globo, talvez tenha aprendido alguma coisa. Mas o fato é que eu conhecia um roteiro, sabia o que era um roteiro, mas eu não sabia fazer roteiro. O que aconteceu? O Beto falou assim, o que você botar no papel, eu filmo. Não se preocupe com a técnica. Escreva como você vê a cena. Eu filmo. E foi o que aconteceu. Eu reescrevi, ele filmou Os Matadores. O Ação Entre Amigos é muito parecido, porque, de novo, eu não queria ser roteirista. Eu tinha um projeto de romance por conta da Cida de Aquino, que tem minha prima, é especialista no período do regime militar. É uma professora da USP e tal. E eu queria muito escrever sobre o Cabo Anselmo. Eu estava com o Cabo Anselmo na cabeça. E eu fiz uma pesquisa gigante, só que eu não escrevi o livro, eu mostrei para o Beto. O Beto disse, vamos fazer um filme. Chamou o Bonassi de novo, e o Vitor de novo. E de novo eles tiveram um problema, porque o Bonassi é o sujeito mais ideológico que eu já conheci na minha vida. Né? Imagine você, que o Bonassi é de esquerda, assim, radical. Imagine vocês que eu fui trabalhar com esse cara na Globo. É uma coisa barra pesada. Porque o Bonassi dizia assim, eu odeio televisão. Acho televisão uma merda, não sei o quê. E nós trabalhamos 15 anos juntos. E ele sempre dizia, eu sou a reserva ideológica da dupla. Ele dizia isso para mim. E eu dizia, você, trabalhando na Globo, eu brincava dizendo, ele está relendo o Capital, mas agora ele marca com a nota de 100. Então, o Bonassi fez. Quando nós mexemos no final do roteiro, o Bonassi disse assim, vocês vão fazer um filme de direita. Eu falei, não. Eu estou fazendo um filme, não me interessa a questão política, me interessa a questão humana. Que era uma história, para quem não conhece, Ação Entre Amigos é a história de 4 amigos que foram da guerrilha, foram todos torturados, um deles perdeu a namorada grávida sob tortura, e que chegamos nos dias de hoje não, de tantos anos atrás. Cada um virou uma coisa, eles sobreviveram, cada um virou uma coisa diferente. 2 deles continuam super politizados, e o outro não liga, o cara ganhou dinheiro, ele esqueceu, é um pecado de juventude a guerrilha. E aí, este cara que está super politizado, ele está trabalhando como assessor de um deputado do PT. E ele vai fazer um comício no interior. E quando eles estão no comício, ele julga que ele reconhece, no meio da assistência, o delegado que torturou eles todos, que é dado como morto. Oficialmente, esse delegado estaria morto. Seria, entre aspas, a figura do Fleury. Mais ou menos, Sérgio Paranhos Fleury, delegado do DOPS, carrasco da esquerda brasileira. E esse cara julga que aquele cara é o... E ele pega os amigos e leva para uma pescaria nessa cidade. E ele vai lá com a ideia de matar esse cara. E eles não sabem se é ele ou se não é. Essa é a base do filme. O Bonassi achava que a gente estava fazendo um filme de direita. E eu dizia não. Então ele pede para retirar o nome dele do roteiro. E eles não assinam o roteiro. Por que seria de direita? Por causa do final. Porque o guerrilheiro mata o delegado. O guerrilheiro dá um tiro a queima-roupa no delegado. E o Bonassi achava que tendo anistia, isso era um revanchismo. Isso era o que a direita estava dizendo. Eu não ligava para a questão política. A minha questão era humana. É pensar assim, um cara cuja mulher grávida morre no pau e ele nunca esquece isso. Isso ele carrega pela vida, ele diz. E quando ele encontra o cara que fez isso, ele fala, vou matar esse cara. E ele mata o cara no final. E, na verdade, tem uma... Eu não estou fazendo um spoiler, porque o filme é um pouco mais complexo. Tem uma virada aí. Não é bem assim, talvez... Né? Assistam o filme está disponível no tal de Sofá Digital. É um site aí que divulga filmes brasileiros. O fato é que fizemos isso, e aí eu assino o roteiro, o Bonassi não assina. É muito engraçado o que acontece, porque o Bonassi vai para a Alemanha, e fica 1 ano na Alemanha. Nesse período sai o filme.
Quando ele volta, ele assiste o filme. E aí ele dá uma entrevista e ele diz, eu também sou autor do roteiro. E eu achei lindo, porque ele significa que a gente não fez um filme de direita, como ele estava pensando. Não é um filme de direita, absolutamente. Eu me lembro de incidentes, conversar com um general, por exemplo. Uma vez, no lançamento de um livro do Percival de Souza, um general me abordou e disse para mim, eu gosto muito do seu filme. Eu falei, não é meu o filme, é do Beto Brant. Começou assim o diálogo. Ele disse assim para mim, é melhor que aquele outro filme. E eu, que Os Matadores? Não, que é Isso, Companheiro. E tinha todo esse rolo na época. Então, de novo, eu trabalhei de roteirista porque o Bonassi não foi capaz de dar conta. Por isso a minha brincadeira com o Bonassi, de dizer que eu sou roteirista por causa dele. E continuaram sendo juntos durante muito tempo, nós ficamos 15 anos, Vocês trabalhamos continuam, juntos até hoje, imagine. Vocês continuam trabalhando para... É o melhor parceiro que eu encontrei na vida, porque, eu não sei se vocês conhecem o Fernando Bonassi. O Fernando Bonassi, você já entrevistou ele mais de uma vez. O Sim, Bonassi, é um escritor, assim como o Marçal Aquino, é escritor e roteirista, já esteve aqui várias vezes, também é dramaturgo, né? E é um excelente escritor, tem um livro que eu acho que é um clássico, que é o Subúrbio. Subúrbio é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, clássico da literatura contemporânea, assim, e enfim. Mas o Bonassi, nas primeiras vezes com o Bonassi assim, normalmente, o Bonassi tinha uma postura agressiva. O Bonassi tinha uma super postura agressiva. Eu lembro do Babenco falando do Bonassi. O Bonassi anda com as correntes no peito, uma corrente solta, é um cara agressivo. E ele, no trato com as plateias, ele costuma soltar umas frases assim, bravíssimas. Eu não vou me lembrar de nenhuma, mas... Ele é agressivo, às Ele é vezes. agressivo Ele na é agressivo. fala. Ele já esteve aqui no Segundas Extensões, tanto aqui quanto na Biblioteca de São Paulo, várias vezes. E eu pensava, poxa, vou trabalhar com esse cara, vai ser duro. E você discutindo o roteiro, dá tapa na mesa. Eu me lembro uma vez, a filha dele falou assim, por que vocês estão brigando? Eu falei, não estamos brigando, estamos discutindo uma cena. E ela ficou preocupada, achando que ia sair tapa. Porque a gente ficava, não, você está errado, não sei o quê. Eu vou trabalhar com o Bonassi, acreditando, pensando, me preparando. Eu falei, o cara vai ser... E tinha acabado de nascer a filha dele, a Uma. Então, fomos trabalhar em casa. E isso virou um método. Ele ia todo dia para a minha casa, durante 15 anos. Eu recebi esse cara às 9 horas da manhã, tomei café com ele e passamos o dia junto. Então, o grau de intimidade... Eu falava para ele, eu passo mais horas com você do que a sua mulher. Sabe, a gente só não faz sexo, o resto a gente faz tudo junto. Então, ficou uma coisa assim... Ficou um amigo, é um irmão, o Bonassi é um irmão. Só que a minha descoberta, o Bonassi é a doçura em pessoa. É o cara mais doce, mais manso com quem eu trabalhei na vida. Essa coisa dele, é a persona dele. No trato, diariamente, ele é manso, ele é calmo. Ele tem uma postura, uma postura dura diante da vida. Não, vou dar uma... Bom, essa eu posso contar... Mas é justamente porque ele sente a dureza do mundo que ele reage assim. Não, tem uma coisa, defesa. Eu acho genial. Tem uma coisa que eu vou contar. Do Bonassi, se vocês estiverem nos vendo aqui, estamos psicanalizando tem você. direito até de mandar pergunta, Bonassi, mas eu vou contar uma história do Bonassi, que eu sei que ele conta por aí, então não tem problema nenhum. O Bonassi escreveu Carandiru, filmado pelo Hector Babenco. Eu trabalhei com o Hector Babenco uma época. O Babenco não era um cara fácil. É um argentino no dia... Ah lá, pronto, o Babenco não era mole. Grande artista, mas um cara difícil no trato. Um cara pouco respeitador. E eu com o Babenco, para vocês terem uma ideia, quando eu fui trabalhar com o Babenco me chamou, eu sentei com ele e falei assim para ele, a primeira coisa que eu falei para ele no almoço, falei, Babenco, meu pai nunca gritou comigo. Ele falou, olha que interessante, eu falei, minha mãe nunca gritou comigo. Eu nunca gritei com a minha filha, eu nunca gritei com qualquer namorada, mulher, nunca gritei com ninguém. Ele falou, mas por que você está falando isso para mim? Eu falei, não, por nada, só para a gente saber. Ele falou assim, não, a nossa amizade é de amorzinho. Eu falei, amorzinho. E durante 3 meses eu trabalhei com o Babenco, aí o Babenco com o Bonassi fazendo o Carandiru. Quando o roteiro estava pronto, teve uma famosa reunião no apartamento do Babenco. O Babenco falou assim para o Bonassi, então, eu não estou feliz ainda, já era o 5º tratamento do roteiro, 5ª versão do roteiro. O Bonassi falou, olha Babenco, o que eu tinha para dizer está aí. Infelizmente, daqui para frente, eu não faço mais. O Babenco virou para o Bonassi e falou, você é um covarde, como sempre, covarde, não sei o quê, filho da puta, aquele jeito dele. O Bonassi olhou e falou, olha, eu não vou bater em você aqui dentro, porque eu estou na sua casa. Agora, eu vou descer na rua e espero você lá. E desceu. Desceu e ficou na calçada parado, esperando o Babenco descer. Diz que o Babenco olhou pela janela uma hora e o porteiro veio avisar o Bonassi. Falou,
o seu Hector não vai descer, é melhor você ir embora. Então, isso mostra... Agora, é o cara de uma doçura, de uma capacidade de trabalho extraordinária. Eu jamais teria feito o que eu fiz nos últimos anos sem a parceria do Bonassi. Não tem como. É um cara, assim, de trabalho, sei lá, é um amigo. Não posso falar bem porque prefiro falar mal. Gente, se tiverem perguntas, reitero, podem se dirigir aqui ao microfone. Bom, vamos retomar a literatura, porque a sua experiência no cinema é sempre envolvente, né? Você contou que quando você estava fazendo o Invasor, você já tinha escrito o Cabeça Prêmio. Tinha escrito o Cabeça Prêmio. Que não, sai... quando eu fazia a segunda parte, a segunda volta. E quando você, em 2013, você publica o Cabeça Prêmio. Junto com que a antologia. Junto com junto com a antologia. Famílias Terrivelmente Felizes, que é essa antologia. E o Cabeça Prêmio, aí eu acho que é um livro que talvez tenha te dado, junto com os contos, também te dado essa imagem de escritor de policial, porque é uma novela policial. É uma novela de ação. É uma novela de pistoleiros. É ação, só que é uma ação que já pega uma coisa assim... Enfim, o Invasor também tem isso, assim como no roteiro do Ação Entre Amigos, mas pega uma coisa das elites, da corrupção da elite brasileira, relacionada com o tráfico e tal, né? Então, eu queria só corrigir, assim, muita gente que está aqui já leu seus livros, mas você tem muito livro, né? Então, quando você falou assim, vou explicar para vocês não conhecem. Não, eu conto, certamente aqui e pela Facebook, muita gente conhece vários dos seus livros, mas eu tenho sempre que pensar que isso fica registrado em vídeo e é bom para consulta, pessoas que estão começando a ler. Claro. Né? Assim, essa é a função do encontro nesta biblioteca, apresentar alguns autores, principalmente ao público jovem. Então, por isso que eu faço questão que você conte um pouco sobre o enredo do livro. Te peço isso, por favor. O Cabeça Prêmio funciona assim, para mostrar que o escritor não tem controle sobre as coisas. A revista Playboy publicava uns contos. Na época, o editor era o Aran, o Edson Arantes, que foi meu colega de faculdade lá em Campinas. Eu já conheci o cara. E ele vivia me dizendo, eu quero um conto seu. Ele falava assim, você é o maior escritor da minha geração e eu nunca publiquei você na Playboy. Mas o melhor argumento dele foi o cachê. O que ele pagava por um conto era o que eu ganho, sei lá, em 6 meses. É um negócio absurdo. Eu falei, vou fazer o conto, claro que eu vou fazer. Parei tudo, falei, vou fazer o conto. E resolvi contar uma história de 2 caras que estão num parque de diversões numa cidade do interior e você não sabe por que eles estão ali. Eles falam e no fim você percebe que eles são matadores. Eles estão ali para matar um piloto que traiu o tráfico e entregou tudo. E está no programa de proteção a testemunhas. Eles descobrem onde o cara está e vão lá matar o cara. Então eu escrevi o conto, sei lá, é o primeiro capítulo do livro. Quando eu terminei o conto, e eu precisando de dinheiro, gente, estava quase... eu, ao invés de mandar o conto para o editor da Playboy, eu deixei o conto em casa. Deixei uns dias ali descansando e fui reler. Quando eu reli o conto, eu pensei, uau, está cheio de coisas aqui dentro do conto que não são narradas, são só enunciadas. Eu me lembro que tinha uma passagem que a mulher lê a mão de um dos pistoleiros e diz assim, tem uma mulher que pensa em você, pensa muito em você. E ele lembra de uma mulher do passado dele. Como ela é? E a mulher diz, é uma loira. E ele pensa assim, só se ela pintou os cabelos. E eu fiquei com aquilo, falei, isso aqui é outra coisa. Eu não vou mandar o conto. Apesar de estar ruim de grana e tal, eu vou escrever o que está faltando. Eu sentei e em 54 dias eu escrevi a novela. É uma novela assim que, quem acredita nisso, né, baixou o santo, né? Porque eu sentei e comecei a trabalhar nisso e abandonei tudo. Parei com tudo. Eu me lembro da minha filha, ia almoçar comigo, e minha filha ficou dizendo para mim, você não está aqui, né, pai? Você não está presente. Eu estava assim, o livro começou a descer de um jeito que eu não tinha saído. Eu estava escrevendo uma parte, eu parava para almoçar, eu escrevi um capítulo que eu sabia que era lá da frente. Foi um daqueles jorros, tanto que eu, do jeito que eu entreguei para a Kozak depois e disse, eu não quero publicar ainda. Eu quero esperar publicar primeiro o Invasor. A Kozak segurou o livro 2 anos e pouco, antes de lançar. O livro estava pronto. Mas foi um desses casos. E a história de 2 pistoleiros que vão matar esse piloto. O piloto está casado com a filha de um dos traficantes que ele denunciou. E isso aí é uma novela rápida, uma novela ligeira. Ela foi filmada, o Marco Rica dirigiu.
Eu acho que o Marco e o roteirista dele, eu não trabalhei como roteirista, escolheram uma outra perspectiva da narrativa, que não é necessariamente a visão dos pistoleiros, é a visão dos traficantes. Mas são escolhas. Na hora de fazer roteiro, você escolhe o lado que você vai fazer. Eu gosto muito do resultado. Talvez eu reedite ela uma hora aí pela Companhia das Letras, para onde eu estou levando toda a minha obra. E tem alguma coisa que aparece... Porque parte da ação se passa em Goiás? Ou é Mato Grosso? Se passa em Mato Grosso. Mato Grosso. Uma coisa que vai reaparecer no seu romance seguinte, que eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, que é essa coisa de você sair de São Paulo, da região sudeste, assim. Né? Isso eu gosto muito. Isso é uma coisa que passou a ser o Cabeça Prêmio, eu acho que, de alguma maneira... Não sei, ele passa por São Paulo, sei se outros tem uma passagem. Não sei se outros contos se passam em lugares mais distantes aqui, não me lembro agora. Não, tem exatamente. De tudo. Tem Nordeste, tem um pouco agora, de tudo. Agora, eu receberia aí já é... No Pará. Já é no Pará. Então, ele é um romance que te leva para um outro... É como se você estivesse buscando, em algum momento, esse lugar em que esse encontro, essa explosão do encontro do Brasil consigo mesmo se expressa melhor, talvez, né? Esses lugares. Eu chamo de Brasil profundo. Aqui fica meio encoberto, né? Por uma certa camada de civilidade, assim. Eu não sei. Apesar da violência urbana que existe. Eu não parto muito do princípio de vou escrever isso aqui. Eu acho que o livro conta para mim onde ele se passa. O livro conta para mim onde ele se passa. Quando eu estava começando a escrever o Eu Receberia, eu pensava assim, onde acontece essa história? E eu lembrei que, quando repórter, eu fui ao garimpo, lá em Marabá, no Pará, e eu fiquei encantado com aquilo também, porque era maravilhoso, né? Você entrava numa boate, a boate era toda perfurada de balas, a parede, e eu dizia, uau, o que é isso? Porque todo mundo vem armado aqui e tal. Esse tipo de Brasil profundo, que eu chamo, sempre me interessou. E aí não tem essa coisa, eu falei, bacana, vou fazer a história se passar no Pará. E fiz, Eu Receberia se passa no Pará. O Baixo Esplendor, por exemplo, eu entendi que era São Paulo. Embora não se diga que é São Paulo. Mas se diz Você que é São reconhece. Paulo. Se diz que é São Paulo. A coisa eu inventei uma São Paulo. Uhum. Então eu comecei a citar ruas que não existem, sei lá, a boate que não existe. Mas isso é melhor porque te dá uma puta liberdade. Senão o leitor fala assim, ele fala que essa rua é uma ladeira, a rua é plana, o cara nunca esteve aqui. Esse tipo de conversa eu nunca levei a sério. O escritor vê o que ele quer. Vou dar um exemplo lembrando o grande Chico Buarque, né? Só para a gente não ir muito longe. O Chico, quando eu li aquele livro da Hungria dele, Budapeste, tem uma história engraçadíssima sobre Budapeste. O Chico fez uma puta pesquisa. Ele nunca tinha ido à Hungria. Então ele fez uma pesquisa daquelas que hoje é possível fazer com a internet. Sabia tudo sobre a Hungria, nunca pôs o pé lá. Então ele escreveu. Quando o livro sai na Hungria, ele vai para fazer um lançamento lá. E um jornalista conversa com ele na televisão, é maravilhoso. O jornalista diz assim para ele, você cita um jornal aqui, onde o cara publica um anúncio, num domingo. O Chico fala, é verdade. Ele fala, só que esse jornal não sai aos domingos. Você cita um cigarro, que o cara fuma, a marca de cigarro lá na Hungria, esse cigarro não é fabricado há mais de 40 anos. Agora, você cita uma rua, eu vou mostrar a rua para você. E a rua era igualzinha, o Chico nunca tinha visto a rua. Então tem uma mágica na literatura que escapa esse controle. Então, quando eu fui escrever o Baixo Esplendor, o livro que eu estou escrevendo atualmente, eu entendi que se passa numa cidade do interior. Qual cidade? Por que eu vou nomear uma cidade? Não preciso. Se o prefeito quiser dar uma ajuda aí, talvez, mas caso contrário, não há necessidade. Eu acho muito mais livre você dizer que aquilo é assim, porque passa a ser assim. Né? Legal. E aí eu receberia, da onde surge a fagulha aí da trama? Eu receberia uma das histórias mais impactantes da minha vida, porque eu saí de um bar com um amigo, eu estava saindo de um bar com um amigo, o Luiz Guedes, o grande poeta, que tem um ouvido musical diabólico. Todos os meus livros eu mostro para ele antes de publicar, para ver se não tem bobagem. Guedes Eu estava saindo de um bar com ele, e eu falei assim para ele, juro para vocês, me veio na cabeça o título. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Achei lindo. Falei, Guedes, o que você acha disso? Ele falou assim para mim, parece um verso ruim de bolero. Mas eu botei no meu caderno. Isso foi em 2000. Em 2002, quando eu comecei a escrever uma história de um fotógrafo que está meio cansado de São Paulo e vai para o Pará
para fazer um livro de fotos, eu pensei, isso aqui eu receberia. E aí eu passei o título. Só que ninguém gostava do título. Ninguém gostava do título. Eu falava o título, todo mundo falava, é muito longo. Como é que o leitor vai lembrar para comprar? A única pessoa que gostava do título, Justiça Seja Feita, era o Beto Brant. O Beto adorava o título. Ele falou, não mexa no título. E eu fiquei cansado dessa história. Porque para todo mundo que você falava, o cara falava assim, eu fui uma vez ser entrevistado, o livro não tinha... Eu estava escrevendo o livro ainda. E eu vi que o cara tinha anotado o nome do livro na palma da mão, fez colinha. E ele disfarçou ainda, ele fez assim, o livro chama Eu Ouviria, ainda falou errado, Eu Ouviria as Piores Notícias, e eu, né, beleza. Aí eu falei assim, não vou falar mais do título. E aí eu fui convidado para participar da primeira Flip. Eu li um capítulo lá, isso em 2003. Né? Estou fazendo 20 anos, 2003. E eu resolvi ler um capítulo do livro, mas eu resolvi não falar o título, para evitar polêmica, já estava chata essa história, sabe? Estava cansando. O cara que fazia a mediação era o Flávio Pinheiro. Eu estava com a Patrícia Mello, nós íamos fazer uma mesa juntos. Então, a Flip mandou imprimir o capítulo. E, no caso da Patrícia, estava lá, trecho do livro Valsa Negra, tarará. E o meu não tinha nada. Então, no camarim, eu falei para o Flávio. O Flávio falou, mas o seu livro não tem título? Eu falei, tem, mas eu não vou falar, para evitar polêmica. E falei para ele, ele falou assim, mas o título é bárbaro. Falei, mas vamos deixar para lá para evitar polêmica. Ele chega na hora de me apresentar, é claro que ele faz isso. Ele fala assim, o título do livro é lindo, mas ele não vai falar. Quando eu falo isso, a plateia começa, fala. Eu falei, beleza, eu vou falar qual é o título, mas eu sei que nenhum editor vai querer publicar, porque eu estava fora da COSAC. Quando eu falei o título, o Luiz Schwartz estava na primeira fila e falou, eu publico. Aí eu fiquei macho. Aí eu falei, agora ninguém mais mexe. Aí aconteceram coisas antológicas. O Rubem Fonseca, meu grande amigo, talvez o grande mestre que eu tive na vida, o Rubem Fonseca me ligou. Faltava uma semana para publicar o livro. Eu estava com as provas em casa para revisar e o Rubem falou assim para mim, olha, o livro é maravilhoso, mas ele tem um defeito grave. Eu peguei a caneta, falei, vou corrigir. O título, o que tem o título? O título do livro não é esse. Por que não é? O livro só pode chamar Lavínia, que é o nome da personagem feminina. E eu, maestro, nem a pau, não mexo, não vou mexer, vai ser. Ele falou, está errado, saiba disso, está errado esse título. Ele que é dado também a títulos longos, tá? Vastas Antes de emoções. você contar essa história, a história dos charutos, né? Como é que é aquele livro? Deste mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. Eu sei de cor porque é um verso do Álvares de Azevedo, né? Acontece o seguinte, o cara 10 anos depois, eu estava almoçando com ele no Rio, e eu virei e falei, maestro, e agora? O título é ruim? Ele falou, continua uma merda. Então, eu acho lindo isso. Só que daí as pessoas, depois que o livro sai, começam a falar assim para mim, eu comprei o livro por causa do título. A Playboy elegeu o título mais sexy do ano. Um produtor de cinema falou assim, olha, se vocês mudarem o título, eu tiro o dinheiro da história. Então, quer dizer, vejam como é relativo, mas eu falo para vocês, 99,9% das pessoas, antes da publicação do livro, não gostavam do livro, do título. Eu, uma vez, estava na Livraria Cultura, aconteceu até um incidente daqueles que mostram como a vaidade é um negócio que deve ser deixado de lado mesmo, né? Eu estava olhando o livro, se aproximou de mim um casal, e eles começam a conversar, o cara fala assim para a menina, como é mesmo o nome do livro que você está lendo? E eu, na hora, pensei, é o meu livro. Eles viram a foto na orelha, me viram aqui e vieram falar perto de mim. Eu fiquei só ouvindo. E ela falava, eu virei e falei para os dois o seguinte, se você falar o título correto, eu dou um livro de presente para vocês autografado. Ela olhou para mim e falou, por que você faria isso? Eu falei, porque eu sou o autor do livro. Eles não tinham me reconhecido, era uma conversa... Então, eu acho assim, maravilhosa a história desse fotógrafo que vai lá para o Pará, conhece uma mulher chamada Lavínia, que é casada com um pastor evangélico da cidade, é uma cidade de garimpo, onde há muita tensão. O que eu sabia do livro? Eu queria contar uma história de amor num lugar absolutamente violento, uma história de amor clandestino, num lugar extremamente ameaçador. Essa era a minha intenção. Aí apareceram personagens. Tem um personagem do psicanalista chamado Benjamin Schoenberg, que ele pontua toda a narrativa por conta de um livro que ele escreveu sobre o amor. Então, são conceitos sobre o amor. O livro do professor se chama O que Vemos no Mundo. Quando o livro saiu, o Eu Receberia,
O primeiro repórter que entrou em casa falou assim para mim: eu passei a noite na internet procurando referências do professor Schamberg. Ele existe? Eu falei, não. E aí eu percebi que eu tinha feito uma bobagem muito grande. Eu deveria ter espalhado pistas falsas pela internet. Porque o cúmulo foi quando me ligou a Isa Pessoa. A Isa era editora da Objetiva. E a Isa falou sério para mim. Falou assim, olha, preciso de um favor seu. Eu falei, claro, me ajuda a encontrar o livro do professor Schamberg que eu quero editar no Brasil. E eu, só se eu escrever. O livro não existe. Então vejam vocês como a literatura é realmente um negócio maravilhoso e transformador, né? Você mente tanto que algumas mentiras passam a ser verdade. Eu fiquei louco de vontade de escrever esse livro, mas me dá trabalho, né? Porque as pessoas... O Beto fez um filme chamado A Paixão Segundo B. Schamberg, em cima, é uma série, na verdade, da TV Cultura, em cima de coisas que não existem. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei o que vocês pensam de literatura. Eventualmente vocês têm conceitos, cada um tem um conceito. A minha vida passa pela literatura. A minha experiência de vida passa pela literatura. Eu não queria fazer nada na minha vida de diferente, se eu voltasse para trás, a não ser escritor. E poder contar algumas histórias, que a partir do momento que você publica, elas passam a existir para as pessoas. Nós sabemos hoje que há personagens da ficção mais reais do que muita gente real. Quando eu vi um motorista de ônibus falar que teve uma noite kafkiana, eu falei, ele nunca leu Kafka, mas ele fala kafkiana porque ele ouviu. O meu pai falava coisas de literatura e meu pai não era um homem letrado. Então, eu digo assim para vocês, a coisa mais maravilhosa que eu encontrei na vida, onde tem verdade para mim, é isso aqui. Perfeito. Bom, vamos passar então ao Baixo Esplendor, que é um livro que entre o Eu Receberia e ele, tem um intervalo de 15 anos. Eu lembro, até brinquei com ele no dia que a gente fez o lançamento do livro, não sei se foi aqui do Segundo Extenso, foi da Companhia das Letras, eu acho, que eu falei assim, eu trabalhava no programa Metrópolis, eu trabalho na TV Cultura, né, trabalho no programa Entre Linhas, mas teve uma época que o Entre Linhas saiu do ar e eu estava no Metrópolis. E eu lembro que 2 anos seguidos, no final, no último programa do ano, a gente convidava alguns críticos literários, jornalistas, etc. e tal, ou eu mesmo falava, já que eu sou jornalista e sou crítico literário, para falar quais eram os livros, qual é a expectativa dos leitores para o ano seguinte. Então, era o último livro do ano, último programa do ano, a gente tinha que falar assim, qual é a expectativa? O que está todo mundo esperando que seja lançado? E eu, acho que 2 vezes, uma vez foi o Ronaldo Bressani, falou assim, certamente a expectativa para o ano que vem, nem lembro que ano que era isso, viu, Marçal? Assim, o novo livro, tão anunciado romance do Marçal Aquino. Veio o ano, e no final do ano seguinte, eu me vi no programa de final do ano, falando do outro ano, e daí eu mesmo falei assim, no ano passado o Ronaldo esteve aqui, né, falou que o livro mais esperado para esse ano era do Marçal Aquino, acabou não saindo, e agora sim, agora vai sair. Como vocês veem... Eu saí do Metrópole, saí da TV Cultura, fui trabalhar no Arte 1, entrevistei o Marçal Aquino aqui, nesta biblioteca, para um programa do Arte 1, voltei para a TV Cultura e só... Então, é que o Baixo Esplendor saiu, e não era o romance que a gente anunciava. Porque a gente tinha informações mais ou menos de como era o romance em torno do qual havia tanta expectativa, dizia que o livro seria publicado no ano seguinte, e o livro que saiu muitos anos depois, e não era aquele sobre o qual a gente intuía o conteúdo. A única pessoa que se preocupava com isso era o meu gerente de banco. O resto, ninguém ligava para isso. Mas... o problema é que quando um escritor fica muito tempo sem publicar, você imagina que ele esteja padecendo daquela doença que só dá em escritor, que é bloqueio criativo. No meu caso, não teve nada disso. Me perguntavam, o trabalho na televisão atrapalha? Uma nuvem que passa no céu atrapalha um escritor, se ele estiver concentrado no que ele escreve. Então, não. O problema foi que eu não tinha bloqueio criativo. Eu escrevi 3 outros livros, e eu não fiquei feliz com nenhum deles. Então, eu não publiquei. Um deles, eu parei faltando... bem dizer, faltando um capítulo, quase. É um final. Chama-se A Felicidade Genital, acho que é desse livro que nós falávamos muito, que é um livro que se passa no Brasil, colônia. Era esse sim. É um livro, era uma sátira. E chegou um momento, eu entendi uma coisa básica. Se eu publicasse este livro, eu teria que dar muita explicação. Eu detesto explicar. Eu teria que publicar uma nota no livro, dizendo, olha, pessoal, por quê? Porque nesse meio tempo, como eu me demorei, o mundo mudou. A relação com minorias, as políticas identitárias, de gênero, etc. E o livro vai soar como uma provocação gratuita. E eu não queria isso.
Eu teria que publicar Eu falei, não vou publicar livro com bula. Não, né? Então eu abandonei o livro. O livro, eu gastei 6 anos da minha vida nesse livro. Eu gosto do que está lá. Eu escrevi uma outra novela policial que se passa em São Paulo, chamada Como se o Mundo Fosse um Bom Lugar. Chegou um momento, eu precisei parar de escrever esse livro, o motivo de abandonar é outro. Quando voltei para o livro, eu olhei o livro e disse, mas o que eu queria contar mesmo aqui? E eu perdi o contato emocional com o livro. Eu não estava mais interessado naquilo. E o outro é o famoso livro do anão. Aliás, nem pode mais falar anão, né? Hoje em dia não pode falar anão. Eu que sou um escritor que lida com palavras, eu digo, Manuel, existem hoje uma série de palavras que estão por aí soltas com tornozeleira eletrônica, né? Elas são patrulhadas. Então eu acho complicado, porque eu acho que o escritor tem que ser livre. Esse do anão eu não ouvi falar, qual que é esse? Chama-se Grande Circo Humano. Esse aí foi um acidente que me tirou desse livro. Eu comecei a escrever esse livro, eu adorava esse livro, porque, na verdade, a figura do anão é central no livro, ele é o protagonista do livro. Ele é um homem rico, ele é presidente de uma multinacional, ele não é uma pessoa qualquer. Tem toda uma história, eu adorava essa história. Aconteceu uma coisa, a HBO me procurou, e o Beto Brant disse, vamos fazer uma série. Então eu parei o livro e escrevi toda a sinopse de uma série, que custava muito dinheiro. Para achar o personagem era complicado, tudo. No fim, abandonaram. Quando eu volto para o livro, de novo, eu sabia a história inteira. Falei, não vou escrever. Aí eu parti para outro. Então tem esse problema. Como eu não sei nada sobre a história, é importante para mim não saber o que eu estou escrevendo. Você era um livro influenciado pelo célebre livro sobre o anão do Caralho Duro, do Plínio Marcos? Não. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que todo escritor tem seu anão. Pode olhar. O Rubem Fonseca tem mais de um conto que tem um anão. A Grande Arte tem um excelente anão, chamado José Zacai, que é um cara que vive nos esgotos. É maravilhoso. Aí eu fui procurando, eu fui fazer pesquisa de genética, evidentemente, que eu não sou louco. E hoje, esse livro seria impossível. A medicina avançou de tal maneira que o meu livro seria impossível. Meu livro contava a seguinte história. Um anão, que não é um anão comum. É um anão, é um homem em miniatura, é aquele anão proporcional, que hoje não existe mais. Hoje existe medicação que, quando você percebe, você trata desde o útero e consegue fazer que ele tenha 1,5 m, 1,60 m. Então ele não será um anão. Ele não sofrerá de nanismo, palavra que ainda pode ser falada. Naquela ocasião não tinha. Esse meu personagem, alguém se interessa por ele e leva ele para os Estados Unidos. Só que é tarde para ele não consegue. Ele continua. Só que ele entra para trabalhar numa empresa lá, e quando vaga a presidência da filial da multinacional, que é uma multinacional sacana, que polui rio e faz agrotóxicos. É uma multinacional assim. Mas ele vem para presidir essa multinacional. E ele resolve contar a história dele. E ele chama um biógrafo. E ele conta que a grande coisa dele, ele gostaria de achar uma mulher que gostasse dele pelo que ele é, não pelo que ele representa, porque ele tem dinheiro, ele é rico. E é basicamente essa história, de um anão tentando achar uma mulher para casar e ter filho. E a mulher que ele encontra tem medo de ter filho e nascer um anão. Então, assim, isso é da época. Isso não tem mais importância. Esse é o terceiro livro dessa brincadeira. Então, quando eu publico o Baixo Esplendor, eu tenho 3 outros livros na gaveta, que não me interessa publicar. Vamos então ao Baixo Esplendor. Baixo Esplendor. Se no Cabeça Prêmio a gente tem uma personagem que está no programa de proteção às testemunhas, aqui a gente tem no Baixo Esplendor um outro tema que é recorrente, por exemplo, no cinema, né? Que é o tema do infiltrado. Né? Como é que isso ocorre em Baixo Esplendor? O meu irmão foi do Serviço Secreto. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, Luiz, por sinal. Ele foi do serviço reservado da polícia. Então, eu me lembro que a minha mãe, que não sabia, porque ele não falava o que ele fazia para ninguém. É parte do acordo. Eu conheci o serviço reservado no meu tempo de repórter. Uma vez eu abordei uns policiais numa madrugada aqui em São Paulo, e os caras, quando eu cheguei com a carteira do Estadão na mão, imagine, barbudo, cabeludo, estava frio, com o motorista do jornal, e os policiais se perfilaram. Eles estavam revistando um pessoal ali no Dante Alighieri, isso é 3 horas da manhã. E os caras se perfilaram. E eu já cheguei com a carteira, porque eu falei, se você abordar policiais,
Pode tomar um tiro de bobeira. O cara falou assim para mim, o policial, pô, que susto, eu pensei que era o serviço reservado. E eu, o que é o serviço reservado? E ele contou para mim que eram policiais que trabalhavam descaracterizados, que trabalhavam vestidos de roupa comum, e que fiscalizavam os policiais. Era a polícia da polícia. Eu achei esse tema maravilhoso. Eu escrevi uma série na Globo, chamada Força Tarefa, com Murilo Benício, que é isso aí. O meu irmão não falava nada para ninguém. Eu me lembro da minha mãe falando assim, o seu irmão, ele foi mandado embora da polícia. Ele não conta para a gente, mas ele foi mandado embora da polícia. Acho até que ele tem outra família em São Paulo, porque ele anda cabeludo, barbudo, isso não é polícia. Até que eu descobri, por acaso, que ele era do serviço reservado. Eu fui entrevistar o chefe da polícia, o chefe do P2, chefe do reservado, um coronel. E eu sentei a entrevistar o coronel, foi muito engraçado. Ele falou assim para mim, Aquino, sabe que eu tenho um policial aqui, que é Aquino, é meu motorista? E eu falei assim, como ele chama? Luiz. Eu falei, meu irmão. E como que é seu irmão? Eu falei, meu irmão. Ah, não pode ser seu irmão, porra. Ele é de Amparo. Eu falei, também sou de Amparo. É meu irmão, cara, não estou brincando. Sabe que palhaçada? Manda chamar ele. Pegou o telefone e mandou chamar. Aí entra meu irmão, que ficou branco quando me viu. Porque ele também, ninguém sabia que ele trabalhava no serviço reservado. Mesmo escrevendo Força Tarefa, ele raramente me contava alguma coisa. Só uma dúvida, essa entrevista que você foi fazer foi por causa já de... Repórter policial. Tá. Não tem nada a ver. Você era jornalista. Eu era jornalista, entrei lá, imagine, jamais vou pensar em encontrar meu irmão no serviço secreto da polícia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, um baita personagem. E aí, quando eu fui escrever o Baixo Esplendor, falei, é um agente que se infiltra num grupo de ladrões de carga em 1973, que é o ano... Por quê? Eu estava interessado também em saber como a bandidagem lidava com a ditadura. Porque a gente ouve falar dos mocinhos, da guerrilha, mas não da bandidagem. Porque, por exemplo, se você assaltasse um banco nessa época, você era enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ao invés de ser assaltante de banco, você virava terrorista, que é um outro papo. Você é morto, você é torturado. Então, a bandidagem parou de assaltar banco. Isso é que é curioso. E eu falei, eu quero ver esse universo. Eu comecei a investigar esse universo, com o agravante de que esse sujeito, ele se torna muito amigo do chefe da quadrilha, e para que você tenha algum molho, ele se envolve com a irmã dele. Ele se apaixona pela irmã do chefe da polícia. E essa é a história de como esse cara, uma hora, terá que resolver se ele está de um lado ou se ele está de outro lado da lei. A novidade dessa história é assim, eu estava escrevendo esse livro e eu estava fazendo Carcereiros. Né? Nós íamos fazer a versão feminina, Carcereiras. E a Globo me deu a melhor pesquisadora que eles têm, que eles tinham, ela nem está mais na Globo, a Zilda. E a Zilda era uma maravilha, porque a Zilda, assim, onde você quer ir? Ah, eu quero entrar em Benfica, na cadeia. E não é fácil você entrar em presídio. Ela ia lá, em 2 dias ela falava, não, está aqui sua carteirinha, você vai entrar. Bangu, quero entrar em Bangu, vamos lá. A Zilda é uma pesquisadora maravilhosa. A Zilda, um dia eu estou almoçando com ela fala para mim, você está escrevendo um livro? Eu falei, estou. Do que se trata? Eu falei, é um agente infiltrado, assim, assado e tal. Você já entrevistou um agente infiltrado? Eu falei, não, eles não falam. Meu irmão não fala? Ela falou, não, falam. Eu tenho um amigo que é um agente infiltrado, ele vai falar com você sim, como não? Eu falei, pô, isso vai ser legal, sempre ajuda. Aí marcamos uma entrevista e eu fui ao Rio, ou eu estava no Rio já, e marcamos um almoço. E chegou o agente infiltrado. Tanto que tem no agradecimento do livro, ele não é o nome dele, né? Em homenagem a ele, no meu livro... O agente sem nome. Entre os agradecidos está o agente sem nome. Esse cara aí. Esse cara é o seguinte, e foi assim, aquele lugar louco, né? Nós entramos num restaurante, o garçom veio receber a gente e disse assim, pô, que maravilha, não é sempre que eu recebo pessoas ilustres aqui. E eu pensei, ilustre não sou eu, não é a pesquisadora, é ele. Então, o garçom vem na mesa e falou, quero fazer uma foto com vocês. Eu falei, então faz com o meu celular, eu te mando a foto. E ele fez as fotos, eu apaguei todas as fotos, porque a gente não queria nada. Ele estava super nervoso. Tanto que é o seguinte, eu só soube o nome dele depois, eu não sabia o nome dele. Em homenagem a ele, no meu livro, o meu personagem, você não sabe o nome verdadeiro. Você sabe que ele chama Miguel, mas é um nome de guerra, é um nome falso. Então, esse cara me contou umas histórias que me interessaram muito, porque daí me deu... Agora, a maioria das coisas eu estava certo. A literatura é engraçada, né? Porque ela te leva para lugares que você não sabe que sabe. Eu sabia de alguma coisa tal, mas tem um monte de coisa que ele me contou que era assim, me deixou muito seguro.
muito tranquilo para escrever. Achei por bem fazer um agradecimento para ele, embora não pudesse botar o nome dele por proteção. Porque um cara desse, imagine vocês, você prende um bandido hoje, amanhã esse bandido está na rua. E você prende tanto bandido que tem uma desvantagem. Ele reconhece você, você não reconhece ele. Então, eu respeitei isso e fiz uma homenagem a ele. Sou muito grato a ele. Ele sabe disso, porque eu mandei o livro para ele também. Né? Só uma curiosidade, isso é comum? A gente infiltrado hoje em dia na polícia brasileira? Olha, 90% das grandes ações que a polícia faz vem da inteligência, porque hoje é a corregedoria, né, da polícia, né? Os agentes infiltrados, eles estão na maioria dos casos aí que você encontra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os brasileiros descobriram assim, por acaso, não é por acaso porque houve um trabalho, mas que os traficantes estavam mandando droga para a Europa no casco do navio. Isso é uma novidade, não tinha isso aí. Então eles contrataram mergulhadores para poder instalar droga no casco do navio que vai para a Europa, que vai para... Isso aí foi descoberto pela inteligência. Prenderam um mergulhador, por outra razão, eles tinham um levantamento e ele apertou. O cara era espanhol, estava morando na favela, no Rio. Não, mas tudo bem, mas aí não é um infiltrado, né? Eles prenderam o cara por outro motivo, fizeram um interrogatório. Droga. Como é que você acha que fica sabendo de... A polícia para um carro na rodovia, manda abrir o carro e acha 200 quilos de, sei lá, de maconha, de cocaína. Como é que isso acontece? Alguém de dentro da quadrilha. O problema é que esses caras, eles sabem. Mas olha uma curiosidade, tem que fazer justiça também, né? Eu publiquei o livro, e aí eu fui olhar umas pastinhas que eu tenho em casa, umas pastinhas com recorte de jornal, que o Bonassi tomava esse cuidado. Porque a gente escreveu, sei lá, quantos capítulos, quantos episódios de série. E você não tem todo dia que você tem ideia. Você se apoia a gente se apoia muito no jornal, no Real. E o Bonassi tinha mandado um recorte para mim, há mais de 10 anos, sobre um cara que trabalhou como infiltrado e se apaixonou por uma sobrinha de alguém que era ligada ao crime. Então, quando estoura a operação, ele é obrigado a fugir e ele abandona a mulher. Porque ele não pode, é só uma fachada. Então, eu pensei, engraçado, não veio do nada na minha cabeça. Talvez isso ficasse... Aquilo que a gente vive fica na gente, né? Eu acho que... Talvez porque escrever... Eu não me preocupo com isso, não... Bom, mas isso leva à história, a outra história, enfim, está vinculada à do infiltrado, que é a história de amor, né? Que é uma história de amor de intensidade profunda, com cenas de sexo, como no caso Eu Receberia também, você tem muitas cenas de sexo entre as personagens. E aqui começa assim, né? Começa assim, é uma abertura do livro. O livro te leva para uma série de imagens que são de um amor meio à beira do abismo, né? Porque o cara sabe que uma espécie de amor destinado ao fracasso a partir do momento em que a investigação ou o trabalho do infiltrado, né? Não é exatamente uma investigação, mas o trabalho do infiltrado desbarata, né, o grupo nesse caso, não são traficantes de drogas, são traficantes de contrabando, né, são contrabandistas, né, de carga, né, que atuam nesse ambiente que você tem preferência de representar nos seus livros, né, esses lugares, esses galpões, estacionamentos, restaurantes meio, às vezes chiques, mas enfim, meio kit, meio cafona, mas então lugares sórdidos, enfim, as delegacias, aquele ambiente pelo qual Miguel, que é o infiltrado, Miguel é o codinome dele, o nome verdadeiro não saberemos, né? O nome verdadeiro não sabemos. Eu também não sei. Por onde ele transita, né? Mas a história de amor é uma história que vai se tornando mais intensa na mesma medida da sua impossibilidade, né? Bacana ouvir isso. Eu acho particularmente, muito pessoalmente, e ninguém tem nada com isso, todas as minhas histórias falam de amor. De alguma maneira, é uma história de amor enviesada. O invasor é uma história de amor. O invasor só acontece porque o cara está envolvido com uma mulher que não é o que ela diz que ela é. E aí provoca toda a reviravolta. O Cabeça Prêmio, o piloto, está casado e não quer deixar a menina, que é filha do traficante, que quer matar ele. E no caso, quer matar ela também. Eu Receberia, e para mim é uma história de amor. Muita gente fala que é uma história de garimpo. Eu digo, é uma história de amor. O Baixo Esplendor não é diferente. Então, eu acho que eu sou um cara que escreve muito sobre o amor. E eu parei para pensar nisso. Eu acho que o amor é a única coisa realmente subversiva que existe. É a única coisa que faz um cara mudar o caminho.
O amor é o dinheiro não faz isso. O poder não faz isso, são elementos fortes. A história de amor é aquela que muda o rumo das pessoas. Então, eu elegi, se eu posso dizer isso, eu sei que alguns críticos vão adorar ouvir isso. Eu elegi como grande tema sobre o que eu escrevo o amor. Mas não o amor normal. Eu sempre digo, um casal que é normalzinho manda no máximo um cartão postal de presente para você. Eu prefiro casais que têm algum tipo de impossibilidade. Então, aí eu acho que tem história. Eu sempre pensei isso, sempre achei isso. Os meus livros juvenis são histórias de amor. Então, eu acho que assim, eu escrevo sobre amor, me chamo de escritor policial. Talvez o amor seja um caso de polícia, né? Bom, mas vamos voltar àquilo que você já mencionou anteriormente, que é o ano musical de 1973. 73. Nós já desvendamos aí o mistério que 73, algo que Sabemos você a falou verdade. em outros encontros anteriores, foi o ano em que você decidiu, ou pelo menos é o que você está dizendo agora, decidiu ser escritor. Mas 73 também está na sua memória afetiva por conta de algumas músicas que você mencionou lá atrás. Você falou assim, foi um ano revolucionário. Por quê? Eu sou um cara muito musical. Eu gosto muito de música. Eu não tenho nenhuma veleidade de tocar nenhum instrumento. Eu sou desafinado cantando parabéns. Mas eu sou muito ligado em música. Na minha casa toca música o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em todo o ambiente da minha casa toca música. Eu escrevo ouvindo música. O único detalhe é que não pode ter letra, porque atrapalha. Você está concentrado escrevendo, você ouve uma palavra, e eu sou apaixonado por palavras, eu paro para pensar. Então eu ouço jazz, hoje eu ouço basicamente jazz, e ouço muita música brasileira instrumental. Então eu preparo não é playlist, mas é quase, hoje em dia tem que falar playlist, né? Eu preparo lá um negócio e deixo tocando. E aquilo, se você me perguntar o que está tocando, eu não vou saber. Mas eu tenho uma companhia, porque eu faço questão de escrever sozinho. Eu tenho que estar sozinho para escrever. Eu gosto da solidão. Eu acho muito importante. O Beto fala que é a solidão mais povoada que ele já viu na vida, porque é cheia de personagens. Mas eu faço questão de escrever sozinho, de estar sozinho, ouvindo música e tal. E o ano de 73, particularmente, é um ano revolucionário na história da música popular brasileira. Todos os grandes autores lançaram seus primeiros discos, naquele tempo se lançava disco, nesse ano. Por exemplo, é o ano que sai o grande disco dos Secos e Molhados. Para mim, um disco seminal na história é o ano do primeiro disco do Raul Seixas. É o ano do Matita Perê, do Tom Jobim. É o ano do Chico Canta. É o ano do Acabou Chorar e dos Novos Baianos. É o ano do Luiz Melodia, primeiro disco do Luiz Melodia. Gente, é um ano. Existe um livro chamado 1973, para quem tiver interesse, está publicado, onde o cara levanta todos os discos que foram lançados nesse ano. É um negócio inacreditável, o poder e a potência da música popular brasileira. Então, mais um motivo para eu botar em 73. E de quebra ainda citar o Antônio Carlos de Jocafe, que eu queria muito citar e não sabia como, achei o lugar. Onde que está? O pai do Miguel, quando ele morre, no enterro os delegados cantam Você Abusou. Não sei se vocês sabem, você sabe, né? Quem foram o Antônio Carlos de Jocafe? Você não sabe. Antônio Carlos de Jocafe. Aí tem uma parte aqui que o Miguel está assim meio... Num certo momento, você começa a ser julgado pela idade por conta das músicas que você ouve. Aí, na página 184 aqui está assim, que o Miguel, às 8 da noite, já bastante embriagado, sintonizou um programa que só tocava Roberto. Aí se esbaldou. Quem não sofreu de amor ouvindo Detalhes, não viveu a década de 70. Detalhes, Roberto Carlos? Detalhes eu acho que todo mundo vai conhecer, Será? Independentemente da geração. Ana, Agora, conhece Detalhes, Ana? Antônio Carlos de Jocafe... Foi grave, né? Foi grave. Então aí, viu? Então, como tudo no Brasil está sendo reabilitado, né, até o Lula, eles gravaram agora com o Russo Passapusso, que é o cara do Baiana System, super contemporâneo, foi buscar o Antônio Carlos de Jocafe para fazer coisas. Não é maravilhoso? Mas é o grande ano, para quem tem interesse por música brasileira, é só fazer uma pesquisa e saber. Eu pegar esse livro aí, incrível. Agora, é um ano em que a repressão também comia solta, tortura nos calabouços da polícia,
em que havia o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Aliás, o pai do Miguel, que é morto pelo O pai do Miguel é morto por um assaltante. Por um assaltante, que, por sua vez, é morto Ele matou pelo o irmão. CCC. Ele matou o irmão. E depois ele é morto pelo pessoal da pesada. Os delegados, o Miguel trabalha, ele tem uma delegacia em que ele se encontra, ali ele tanto encontra com o delegado quanto com o cara do CCC, né? Ele encontra com o cara do CCC. Que é o Oberdan. O Oberdan, que diz para Oberdan, né? ele claramente, dizer, Nós temos bandido é bandido. o Olsen é o delegado e o Oberdan é o investigador do CCC. O Olsen, eu queria o Olsen porque eu, quando repórter, eu conheci um delegado incrível, que era irmão do ator, do Felipe Carone, que também ninguém vai se lembrar aqui. Mas ele era igualzinho ao Felipe Carone. E era uma delegacia muito amistosa, né? Onde o pessoal dizia assim, eles brigavam entre si, os investigadores e o delegado odiava o chefe dos investigadores, e ele dizia assim, qualquer hora eu te dou um tiro. Todos os investigadores punham a arma na mesa, falavam, dá um tiro, doutor, dá um tiro. Então, ele era um homem vaidoso, nunca me esqueço, ele trabalhava de colete e gravata, eu jamais vou esquecer, só ver coisas que ficam. Ele fumava um cigarro que chamava Charme, era um cigarro mais longo, lembra? Olha lá, a idade aparecendo aí. E ele tinha uma característica incrível, ele acendia o cigarro, ele dava 2 tragos e apagava. Então você viu o cinzeiro dele cheio de cigarros inteiros e tal. Era um cigarro comprido, né? Um cigarro maior que o normal. E eu peguei e disse, quando eu fui criar o Olsen, a primeira coisa que eu pensei foi assim, vou fazer um delegado que é cheio de história. E o Olsen é o cara que se liga na aparência, né? Quando o Miguel compõe o personagem, o Miguel resolve se infiltrar e resolve compor o personagem. O Miguel engorda, deixa o cabelo e a barba crescer e anda com a camisa aberta. E aí ele se apresenta para o Olsen. O Olsen fala para ele assim, sabe de uma coisa? Você está parecendo um motorista de táxi de frota. Então, esse tipo de coisa me interessava muito por conta dessas lembranças. Eu resolvi lembrar do ano de 73, eu dependo muito da rua para escrever. Eu sou o cara que ouvia conversa alheia. Eu adorava, por exemplo, hoje telefone, não existe mais, né? Linha cruzada. Eu adorava linha cruzada. Eu morei num apartamento, onde morava em cima do meu apartamento, uma velhinha, que morava sozinha, ela tinha 2 filhas. E ela acho que estava com aqueles primeiros telefones sem fio, que anda pela casa. Então eu tirava o meu telefone do gancho, eu estou falando tudo telefone fixo, hein? Eu tirava o telefone do gancho e ela estava falando com as filhas, eu tapava o bocal. E eu ficava ouvindo. E às vezes ela passava horas. E eu entendi que ela manipulava as 2. Ela era uma puta personagem, a velhinha. Manipulava as 2. Eu me lembro de uma vez que tocou o telefone em casa, eu atendi, era ela, eu parei. E nisso, a minha então mulher, na época, mãe da minha filha, entrou no quarto para falar comigo, no escritório. E ficou esperando, e eu, em silêncio, só ouvindo. Aí, quando eu desliguei, ela falou assim para mim, quem era? Eu falei, engano, sabe? Então, são coisas que... essas histórias... Por quê? Porque você ouve a maneira como as pessoas falam. E eu preciso disso para diálogo. Eu preciso andar na rua, porque tem escritor... Eu falo sempre, qual era um defeito do cinema brasileiro durante muitos anos? Não saber fazer diálogo. O Trombadinha batia a carteira do cara na Paulista, o cara saía correndo atrás do Trombadinha e gritava, peguem-no, e eu. Só se for o Pasquale, né? Porque não faz sentido, pega ele. Está errado gramaticalmente, mas é assim que as pessoas falam. Então, por exemplo, eu ia a bares e ficava no balcão ouvindo o cara falar do lado. Só que eu tinha vergonha de falar isso. Uma vez eu segui um casal, o casal estava brigando, eu falei, mas não vai dar outra. Eu larguei o que eu ia fazer, fui atrás do casal. E eles paravam para atravessar a rua, e o cara olhava para mim, eu fingia que estava olhando para lá, assim. Aí chegou uma hora, bem na hora que eles iam falar por que estavam brigando, eles entraram num prédio, fechou o portão, e eu passei. E eu pensei, e agora? Eu fui para casa e inventei Isso é fazer literatura para mim. Essa é a maneira que eu sei fazer literatura. Mas eu preciso. Neste livro aqui, eu não podia sair mais para a rua, porque veio a pandemia. Só que que rua que eu estou falando? A rua de 73. Falei, então eu vou inventar uma rua. Por isso, eu criei uma São Paulo, que não é São Paulo. Você não vai... Mas é dito que é São Paulo? Eu não me lembro disso. Muito dito, muito dito. Tenho certeza. Aparece a palavra São Paulo? Aparece a palavra São Paulo. Muito. Aparece a palavra... É dito com todas as letras. Você reconhece muitas coisas assim da cidade? Reconhece assim, por causa o Rio Fedorento, né? Onde tem um Rio Fedorento, se não São Paulo? Você reconhece. Os rios do Rio de Janeiro são
Não. Você reconhece uma metrópole cortada com o rio, assim. Você reconhece várias coisas de São Paulo, de ser uma metrópole. Não tem mar, não sei, enfim. Eu não saberia dizer para você onde está São Paulo, mas aparece, eu digo mais de uma vez. Certeza. A palavra São Paulo. Eu vou chegar em casa, eu vou lançar lá o Busca, que é mais fácil, né? Do que ficar lendo. Bom, mas de qualquer maneira você cria bairros, ruas, imaginárias bares, na cidade de São Paulo. Bares. Por quê? Porque senão eu vou ter aquele trabalho que o Chico Buarque teve, de buscar hoje o bar que existia na Avenida São João nessa época. Para quê? Para agradar o cinegrafista? É o único que vai lembrar? Então eu falo assim, não, eu vou inventar. A melhor coisa que eu, como escritor, posso dizer é a liberdade de escrever, ela não pode ser negociada. Se eu tiver que escrever sabendo que há limites, eu não escrevo. Eu não sou louco de irresponsável, de, sei lá, insultar alguém ou coisa parecida. Até porque existem leis aí que podem proteger. Se você se sente atingido por algo, vá questionar isso. Agora, dizer que eu não posso falar de anão, que eu não posso falar... Isso é besteira, gente. Lugar de fala? Como assim lugar de fala? Eu só posso escrever sobre um assassino se eu tiver matado alguém? Ou eu posso escrever o que eu quiser e a minha imaginação pode levar a algum lugar onde você olhe e diga, ah, mas isso é verdade. Está cheio disso. Os meus livros estão cheios de gente que me procura e fala, isso aconteceu mesmo? Isso para mim é o maior elogio que eu posso receber. Sabe, eu criei algo que não existe e as pessoas que leem estabelecem como verdade tanto quanto é verdade para mim. Agora, eu não negocio a liberdade. Desculpa, gente, eu respeito todas as reivindicações que existem hoje, afinal, o mundo tende a evoluir, tende a chegar num lugar mais justo, um lugar onde todos possam ser ouvidos, ter voz, etc. O fato de você ser negro, branco, anão, ou coisa parecida, você não coloca você numa posição inferior. Então, eu sou a favor de tudo. Agora, na hora de escrever, eu não preciso ter matado alguém para escrever sobre um assassino. Se eu tiver que fazer isso, eu estou deixando de ser escritor. Eu estou abrindo uma... Então, eu não aceito tutela. Eu não brigo com a editora, mas eu não permito mexida dos meus livros, não. Eu sou responsável, não sou louco. Até agora, pelo menos, não tenho diagnóstico disso. Então, eu prefiro essa liberdade de escrever. Se eu tiver que negociar, eu não escrevo. Para terminar aqui o nosso encontro, Marçal, eu quero pedir para você ler um trecho aqui e daí que você explique depois uma homenagem. Que só fica uma homenagem que você faz a um autor que também está na sua memória afetiva, mas é um texto muito bonito que eu acho que define... Você vai ler. Você vai ler, lógico. Claro. Tem que ser o autor aqui, as pessoas estão aqui para ouvir você. Eu vou marcar aqui onde começa e onde acaba, aqui. E aí eu queria que você explicasse essa frase, que inclusive está grifada por mim aqui. Eu lamentei uma coisa muito terrível, mas eu só posso falar para um escritor. Onde eu começo aqui. Começa no parágrafo. A primeira vez, é isso? A primeira vez que a viu, de maiô amarelo, caminhando à beira da piscina, com tanta graça no andar, que mais do que atrair sua atenção, o deixou cheio de vontades. O final de semana prolongado, em que desceriam para a Baixada, e choveu direto, e ficaram 3 dias no quarto de uma posada, trepando o tempo inteiro. Subiram a serra felizes, sabendo que, mesmo com sol, não teria sido diferente. O cheiro dela, quando ficava excitada, uma coisa mais de bicho do que de gente. Aquela noite na gafieira fervilhante em que Nádia, agarrada a ele, se declarou e fez a temperatura do suor dele se elevar em 2 ou 3 graus, a luz mudando a cor dos olhos dela, sempre que sorria para ele. Foi um encontro intenso, o deles. Eram 2 sujos que se amavam com pureza. Estavam juntos havia poucos meses, mas a intimidade entre eles autorizava qualquer um que os visse a pensar em um período de convivência bem mais longo. Mas vai cessar, né? Qual é a frase? E tudo isso iria cessar. Ou seja, essa coisa do amor no abismo, né? É essa frase que está em itálico. Eram 2 sujos que se amavam com pureza. É. Você quer que eu explique? Ué, o Luiz... Está explicado no livro, mas eu queria que você explicasse para a plateia. Eu li um quadrinho, quando eu era desenhista, eu achava que eu ia ser desenhista, eu li um quadrinho de um artista Nisei, muito importante na minha vida, chamado Cláudio Seto, que está morto. Eu tinha contato com eles, da editora Edrel, eles achavam que eu ia virar quadrinista, e o Seto publicou uma história maravilhosa, chamada
Eram dois sujos que se amavam com pureza. Eu nunca esqueci isso. E eu resolvi botar no livro, e então eu fiz uma homenagem ao Seto, que tinha morrido. Essa é a minha homenagem. Era um quadrinho. Aí aconteceu uma coisa curiosa. O meu vizinho é um especialista em quadrinhos. E ele achou essa história. Ele copiou a história e me mandou. E eu fui reler a história é uma merda. Na verdade, eu não achei nada. O título é maravilhoso, a história é muito ruim. A história é muito básica. Agora, eu li quando eu tinha 15 anos. Então, vejam vocês, é a força de uma coisa. Eu trouxe para o livro como homenagem. Eu sempre gosto de homenagear pessoas e coisas nos livros, mas eu não falo isso, porque às vezes a pessoa pode não gostar da homenagem, né? Você faz a homenagem e a pessoa não recebe bem. Já aconteceu comigo. Eu homenageei um grande amigo meu, um escritor, e eu fiquei 5 anos sem falar com ele por conta disso, né? O Luiz Rufato. A gente brigou feio por conta disso. Eu fiz uma homenagem a ele, ele teve problemas. A vida é assim. A gente voltou à amizade. O Luiz está em Portugal hoje e tal, mas a gente brigou. E a gente se conhece desde os 16 anos. Fomos jornalistas juntos no Estadão. Amigo mesmo. Essa homenagem é uma coisa que a gente Eu botei o nome de um personagem. O personagem tinha o nome de Luiz Rufato. E eu troquei as letras, porque o nome dele é com Z, eu pus com S, e o Rufato eu pus com um F só. Para nego não ficar enchendo meu saco. Quando ele leu, ele ficou muito feliz. Era um personagem absolutamente devasso, que é o contrário do que é o Rufato. O Rufato é uma pessoa... Mas eu tinha que fazer o personagem. E eu mostrei para ele gostou. Mas a mulher que vivia com ele na época não gostou. E ela fez ele me ligar e retirar. E aí eu fiquei muito bravo. Eu fiquei bravo. Eu estava errado, mas enfim. Eu fui fazer uma homenagem amorosa, deu errado. A gente ficou uns 5 anos sem se falar. Depois voltamos, amizade. Eu não sou de brigar com ninguém. Eu sou da paz, gente. Eu pedi para você ler esse trecho, porque nessa frase citada dessa HQ, que eram dois sujos que se amavam com pureza, eu acho que é um pouco o resumo desse livro, né? Porque, afinal das contas, não é à toa que você usou essa frase, porque é uma cena de um amor que vai cessar, né? Porque logo depois é dito, e tudo isso iria cessar, por conta do contexto dele ser um infiltrado, Miguel ser um infiltrado, lidando com essa mulher. Então, existe essa tensão, que é o que eu acho que dá a tônica do livro, eu acho que torna o livro, sintetiza um pouco fazendo com que o livro que vá muito além de uma trama envolvendo policiais e infiltrados num bando de contrabandistas. E tem também a presença da repressão militar, que aparece, é onipresente, mas não é o tema do livro. Não, né? Ela está presente por alguns assassinatos que acontecem, e tal, mas esses assassinatos não são o centro da atenção da narrativa. Né? Quer dizer, é o clima pesado dos anos 70 que você captou, que contrasta com o clima que gerou essa onda de criatividade na música, no qual você no teatro decidiu ser escritor. Muito bem, acho que é isso. Não, eu acho que sintetizava. Quando eu lembrei da frase, da mesma maneira, no Eu Receberia, eu não precisaria citar o título dentro do livro. Um livro que chama Eu Receberia, as piores notícias seus dos lábios. Mas eu chegou a um lugar lá e falei, não, vamos fazer o seguinte, citei a frase. Está lá citada em itálico, bonitinho. Para que nego não fique insatisfeito. Me falam muito sobre, o personagem não diz o nome verdadeiro. E eu digo, bom, o homem que eu entrevistei não falou o nome para mim. Então, em homenagem a ele, não vejo razão. Ele chama Miguel e vamos em frente. E aí a Nádia, que foi apresentada a ele com Miguel, chama ele de Miguel pelo resto da vida. Eu acho isso maravilhoso. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quem nos seguiu aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos ou pelo Facebook. Eu queria deixar o convite aqui para os próximos encontros. Deixa eu pegar aqui os meus óculos. Nós teremos, no dia 8 de julho, na Biblioteca de São Paulo, o escritor Roberto Tadei, que é um jovem escritor que acaba de lançar seu 3º romance, Segunda Morte. E no dia 22 de julho, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, teremos a presença do jornalista e agora cronista, né, que publicou seu 2º livro de crônica, que é o Luiz Cosme Pinto. Não sei se você conhece, é um jornalista que foi da área de televisão, inclusive trabalhou na TV Cultura, e lançou um livro de crônicas muito legal, muito bom o livro dele. Ele vai estar aqui presente para falar sobre este gênero tão brasileiro, né, que é a crônica
jornalística, mas que vai além da crônica no sentido da descrição de fatos corriqueiros e traz um lirismo, uma observação, um olhar subjetivo sobre a realidade. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por quem nos seguiu pelo Facebook. Fica o convite para virem aqui às bibliotecas, né? Aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, para assistir presencialmente aqui os nossos encontros. E o agradecimento mais importante, né, evidentemente, é ao Marçal Aquino pela disponibilidade de ter vindo aqui ficar conversando com a gente e fazer esse panorama da sua obra, contando tantas histórias que eu, que já fiz tanto encontro com ele, não conhecia, o que significa que dá para, a cada encontro dá para escavar mais algumas coisas. Dá para contar novas mentiras. Fazer. Porque eu acho que o Manuel já escreveu sobre a minha obra, me deu esse privilégio de escrever sobre o que eu escrevo. Acho que o Manuel é um dos caras que conhece com mais profundidade. E eu sempre digo uma coisa bem séria. Eu respeito muito a crítica, porque a crítica quando bem feita, ela ensina algo ao escritor sobre aquilo que ele fez, mas ele não sabe. Boa parte do que a gente faz em literatura, e qualquer escritor que disser o contrário estará mentindo, mais uma mentira de escritor, ele não tem a completa noção do que ele está fazendo. E eu acho que talvez esse seja o aspecto mais maravilhoso dessa história. Você fazer algo, porque quando você termina um livro, você sabe tudo sobre aquele livro. E, no entanto, para começar o outro, você tem que começar de novo do zero. Quem escreve sabe disso, sabe da dificuldade de escrever. Então, poder estar aqui por conta do que eu escrevi na vida, me enche de alegria. Eu só posso agradecer a vocês que estão presentes e os que não estão presentes, tá? A vida é presencial.